Gravar. Pronto, contei até 3 e tem que fazer bonito igual semana passada, hein, cara. Semana passada foi a melhor palma até hoje, Tá bom, de longe. tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, teve um delay de 0,2 segundos, mas tá tranquilo. Puta, tem tanta coisa pra falar, cara. Deixei anotado aqui, tá umas 10 coisas. Vamos passar elas antes de começar. No fim tem a piada do budista do interior, que é maravilhosa. Faz agora, eu quero ouvir. Ai, cara. Beleza. Foi mal. Tô correndo porque ela é engraçada demais. Seguinte, Viriato. O que foi que... Não. Contar com a preparação. Tinha um budista no interior e ele tava andando assim tranquilo, né? Queria andar de budista normal. Aí passou um amigo dele de cavalo e falou assim: "E aí, budista do interior?" E bateu no cavalo e saiu correndo. O que o budista do interior respondeu pra ele? Não tem ideia. Karma. Ai, caralho. Porra. Ai. Isso foi muito bom, cara. Nem vem. Tenho certeza que você mutou o microfone e tá gargalhando agora. Aham. Fingindo que não gostou. Muito boa. Muito boa mesmo. Ai, caralho. Karma. Porque ele é budista, ele acredita em karma. E ele é do interior. Caralho, maravilhoso. Deixa essa anotada aqui só pra poder te contar ao vivo e se perder duro. Agora vamos pra coisa importante antes de nós começarmos aqui, Viriato. Na última semana nós tivemos um mini encontro aqui em São Paulo com o Viriato e mais uma galera que faz conteúdo pro YouTube aí, o Rick, o pessoal do Cabo das Tormentas, Vlast, o Futuro Absoluto, mais gente. E o Viriato visitou uma cidade pela primeira vez em muito tempo, uma cidade grande, que é São Paulo, capital. Então eu nem perguntei muito pra ele quando a gente se viu lá, porque eu queria que ele contasse em primeira mão aqui qual foi a experiência. E além disso, eu quero adiantar uma coisa pra vocês já, antes dele falar, que o pessoal fica perguntando, porra, como será que é o Viriato na vida real? Ele é ruivo mesmo e tal? Seguinte, cria na sua cabeça uma imagem que, assim, imagina literalmente o Varg e literalmente o Nando Moura e literalmente o Pirula, ao mesmo tempo os três, é literalmente o Viriato. Isso aí é a imagem. Eu não É sei ruivo de se. verdade. Parece ofensivo isso aí. Não é ofensivo Não, não, cara. pirula eu não gostei não. Você Isso parece aí o feriu Pirula em meu ego. algumas fases, não o Pirula geral, mas o Pirula na fase que ele tava mais chat, com barba completa. Aquela fase lá. O Nando Moura com cabelo grandão, né? Claro. Depois que ele ficou careca, não. E o Varg na fase que ele foi preso. Que ele tava com aquele cabelo que ele balançava pra trás, assim. E tem shape, mas. Então, agora. Primeiro, Virato, queria que você comentasse como foi a sua experiência em São Paulo. Quando você chegou aqui, você Aí, gostou da cidade? Você eu viu a achava que você cidade? fosse mais alto. Caralho, se eu tivesse 2,40 m. Inclusive, sobre isso, Viriato, em pessoa, confirmou que a teoria, a fake news de que eu sou careca é falsa. Então, fica aí, ó. Tem mais uma prova que É, mas eu isso falei é isso mentira. depois que você tomou finasterida, né? Então. Você não me viu antes, mas pelo menos a finasterida fez efeito. O pessoal fica inventando mentiras aí na internet, falando que eu sou careca, essa bobagem. E negando que eu sou literalmente o Guts. O Viriato também comprovou que eu sou literalmente o Guts. Mas, fora isso, Viriato, como foi chegar aqui? Qual foi sua primeira experiência em São Paulo? Como foi. Era tudo o que você esperava? Era pior do que você esperava? Conta aí Eu pra, já pra tive em São Paulo galera. outras vezes já. Mas depois de velho ou você era criança? Né, a última vez que eu fui foi em 2017. Então não faz tanto tempo. Mas finge que Mas. você não veio. Finge que você nunca veio. Não, mas é Aí rende que mais. o que aconteceu foi o seguinte: eu nunca tinha andado por São Paulo. Entendeu? Tipo, Tá. geralmente quando eu ia direto pra um lugar e depois ia embora, entendeu? Uhum. Dessa vez eu fui lá e fui caminhar por São Paulo lá. Tive meio que um tour pra alguns lugares.
E que desgraça, meu amigo. Não, que lugares você foi? Isso aí depende também, cara. Quão ruim você vai Ah, achar não dependendo do que sei, você foi. mano. Foi os lugares, né? Se me perguntar lá, eu não vou saber. Pô, devem ter te levado na Luz, na Cracolândia, nos lugares fodidos. Não, não, era, sei lá. Era uma metrópole comum, vamos dizer assim, os lugares que eu fui, pelo menos. Uhum. Mas a bizarrice, cara, quando eu desci do ônibus, não deu nem 3 minutos, eu já vi um negão, quase da minha altura, de salto alto, rebolando. Caralho. Na rodoviária ainda. Sim, não, eu desci do ônibus, tipo, eu tava saindo da rodoviária e passou isso aí no meu lado, cara. Tipo, Caralho, que maravilha. Pô, transporte. ele tá com a camisa Welcome to São Paulo. Gigante. Também eu vi. Eu não sei como colocar em palavras. Sabe, africano de verdade? Uhum. Sabe, não tem isso no interior, cara. Tipo, você não vê isso aí, entendeu? O cara com aquele crânio tipicamente africano, entendeu? A pele bem escura mesmo. Isso aí não existe aqui, não. É a Tem primeira muito vez que eu vi um. nigeriano e haitiano, provavelmente você vê um dos dois. É, Tem bastante mesmo. deve ter sido, porque é bem exótico, nunca tinha visto antes. E outra coisa, eu tava andando lá, né, e o senhor Rick se prestou pra me guiar pela cidade, não, com certeza ia ter me perdido. Eu fico pasmo como as pessoas andam em multidão aí, cara. As pessoas conseguem, sabe? Não sei explicar, Pra mim, o cara. único jeito de andar é assim, cara. Vocês andam como no interior? Não tem multidão. Pô, Essa isso é é a estranho questão. pra caralho. Quando eu vou pro interior, todo mundo anda em câmera lenta. Dá uma agonia foda. Você tá Você andando anda atrás da normal. pessoa, ela vai parando. E você fala, caralho, o cara anda, filho da puta. Não, isso aconteceu várias vezes. Tipo, eu tava andando normal. Aí o Rick tava me guiando, ele sumia no meio da multidão. Tá? Ele começava a atravessar um monte de velho, assim, jogando as velhas no chão, empurrando os imigrantes pro lado. Meu Deus, o que tá acontecendo? É bizarro, cara. Pô, teve alguma coisa legal com coisa que você falou, putz, isso aí é foda, ou só coisa ruim. Tô tentando pensar uma coisa, cara. Não vem, não. Deviam fazer uma série da Netflix com você visitando a cidade, visitando as cidades mais Não, populosas do mundo. outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: é uma coisa que dá um sentimento de agonia. É agoniante. Que é quando você chega na cidade. Não quando você entra na cidade, mas quando tipo, você tá chegando na cidade, em São Paulo. Porque sei lá, eu viajo muito pelo interior, que eu vou em várias cidades aqui do interior. E você nunca. Nenhuma chega perto disso. Tipo, nem as maiores aí, tipo, sei lá, que tem 1 milhão aí por aí, 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Nenhuma delas chega nisso. Que é, você chega na cidade e você olha meio que. Você tem uma visão do horizonte da cidade, certo? E você só vê construção, entendeu? Em São Paulo você só vê concreto até onde você consegue enxergar, entendeu? Não tem nada, não tem, sei lá, uma mata virgem, uma montanha, nada. Só você olha e aonde você consegue ver, até onde você consegue ver é só construção. É muito bizarro. Tem lugares em São Paulo, cara, no centro especialmente, que você não consegue ver o céu, a não ser que você olhe, tipo, Sim, exato. estritamente pra cima. Exato, Aí você exato. olhar, tipo, no horizonte pra frente, você só vê prédio, 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 prédio. Isso é, Infinito de isso é, prédio. isso é muito bizarro, cara. Muito bizarro. Tipo, outra coisa que eu percebi, tipo, muita rua lá é que nem. É tipo funil, sabe? É tanta construção gigantesca que você não consegue. Você fica meio que afunilado na rua, sabe? Tem uma. Eu não sei explicar. Mas basicamente, o que acontece é que a cidade é muito quente aí, cara. Eu não sei como consegue morar nesse lugar. Tem duas razões pra isso, cara. A primeira é a mais óbvia, que tem asfalto pra caralho, e o prédio tampa. É onda de ar que chama? Fluxo de ar, não sei. Tipo, o vento não chega na cidade porque tem prédio pra caralho. Então só tem a parte quente e não tem a parte refrescante que você tem no interior. Tipo, no interior é normal você andar na rua e sentir o vento batendo na sua cara. Em São Paulo isso não existe, porque os prédios não deixam. Mas além disso, tem um bagulho da arquitetura moderna que é fazer prédio espelhado, prédio de vidro, sabe? E tem muito disso aqui, cara, muito, muito, muito mesmo, porque foi a época que São Paulo estava expandindo. Só que esses prédios, eles espelham o sol para baixo. Então, tipo, você parar o carro e deixar o carro 2 horas, quando você volta pra ele Derrete. e você vai dirigir, não derrete, mas é tipo 200 graus dentro. Você tem que abrir a porta e deixar 5 minutos com a porta aberta pra Meu conseguir entrar, que amigo. você não consegue ficar sentado dentro.
E essa arquitetura específica é muito famosa aqui. Então tem lugares que você tá andando e tá tudo de boa, aí você pisa na calçada, tipo na calçada de um desses prédios e só tá muito calor, tanto que você começa a suar no mesmo segundo. É meio loucura. É que eu tava falando, você vai em qualquer cidade interior, qualquer cidade, sei lá, no máximo, 1 milhão de habitantes até, vamos dizer assim. Que já é grande demais até. Mas você vai em qualquer cidade, você consegue ver onde a cidade termina quando você chega nela, entendeu? Você Uhum. consegue ver, tipo assim, ah, tá ali, aquela montanha já não tem mais cidade nenhuma, é só mato, entendeu? Esse tipo de coisa. São Paulo não tem isso. E outra coisa também, que foi a primeira coisa que eu me perguntei quando eu já tava chegando lá, uns 5 minutos depois de chegar, que é como as pessoas conseguem viver naquilo. Isso tá exagerando também, cara. A gente tá falando, parece que é Matrix o bagulho. Tem uns buracos no chão. Tô Vive exagerando? normal, tem casa normal. Eu tô exagerando? Mesma coisa que tem no interior, que é casa e apartamento, tem em São Paulo também. Isso é Não, mais tá, caro. tá bom. Pronto. Eu sei, eu tô dizendo, tipo assim, eu tô dizendo como é que a pessoa consegue tolerar a situação, entendeu? Ah, tá. Tipo, como é que a pessoa consegue entrar num metrô lotado todo dia e demorar 1 hora pra chegar em casa e pensar, isso aqui tá ok, entendeu? Cara, dá pra ver que você não é daqui quando você usa 1 hora como um símbolo de muito tempo. Porque, Porque, às vezes, todos os lugares que eu trabalhei na minha vida eu levava no mínimo 2 horas e meia pra você chegar. tá E brincando, depois eu cara. ia pra Isso não voltar. é vida, William. Isso não é vida, cara. Só agora que tá de home office tá de boa, mas, tipo, pra mim era comum passar 6 horas por dia em transporte público. Você fala 1 hora como se fosse longe pra caralho. Não, quando eu tava fazendo faculdade, eu demorava uns 40 minutos de ônibus pra chegar em casa. E eu achava um absurdo. Eu queria morrer. No meu último trabalho, eu pegava 3 metrôs, um trem e 2 ônibus pra chegar. Mas O que você pensava? O que você se convencia de que estava sem problema nenhum? Você falava, não, tá tudo bem eu pegar tudo isso, demorar 5 horas pra chegar na minha casa. porque o que acontece aqui é que o centro da cidade, isso eu acho que na maioria das cidades do Brasil aconteceu porque é tudo muito mal planejado. Os centros das cidades é onde tem emprego, onde tem empresa, onde você vai pra fazer as coisas. E aí o pessoal chegava e falava, não, beleza, eu vou trabalhar no centro, eu vou morar aqui mais pro interior, pra periferia, não pro interior. E aí eu vou pra lá, trabalho e volto pra casa, beleza. Aí surgiram os primeiros bairros periféricos, mas ainda próximos do centro, tipo Pinheiros, Barra Funda, esses bairros assim. Aí vem mais gente e fala, não, vou morar mais depois de onde eles estão ainda, mais pra periferia. Continuo trabalhando no centro. E aí você foi expandindo a um ponto onde, tipo, o trabalho em São Paulo está concentrado em 2 bairros, que é a região da Paulista e Oscar Freire, esses bairros assim. E as casas estão a um raio de tipo 100 quilômetros. Então é comum você morar 100 muito quilômetros, longe tá e brincando. trabalhar lá no centro. Você tem que fazer essa viagem inteira de ir para lá, trabalhar e voltar para casa. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Esses trabalhos aí valem tanto assim? Estão pagando um salário tão alto assim? Não vale tanto em dinheiro, mas tem em abundância, coisa que não tem no interior. Tipo, meus amigos que moram no interior, é a razão inclusive para eu não ir para lá, eles ficam 2 anos procurando trabalho, porque não tem, sabe, não tem uma empresa grande. Ou Dependendo de quando onde você tem, tá, é verdade. ou quando tem é tipo uma empresa que contrata todo mundo trabalha para aquela empresa. Em São Paulo não, cara, em São Paulo existe muita oferta, e especialmente se você quiser um negócio mais especializado. E além disso, ofertas em lugares que não, em coisas que não existem no interior. Tipo, aqui dá pra você trabalhar com Instagram, que dá pra você fazer social media tranquilo, que dá pra você trabalhar com marketing, dá pra você trabalhar sendo um músico, você toca guitarra bem, você fala, cara, eu vou tocar guitarra toda noite. Você consegue tranquilamente viver em São Paulo tocando guitarra em barzinho. Então você tem mais opções que no interior não existe, você não tem essa escolha. Isso é verdade. Mas, em compensação, todo o A resto me sua faz vida vai querer ser sair uma daqui. bosta. É, tipo, a minha ideia é daqui a uns 10 anos no máximo tá morando em outro lugar. Porque é muita loucura, cara. São Paulo é doideira, tá ligado? Ah, eu não quero chegar nem perto. Não, e tipo assim, uma coisa que a gente tá esquecendo de falar. São Paulo é, se eu não me engano, é o que? A sexta ou a sétima maior cidade do mundo, né? É a maior cidade do Ocidente. Do ocidente inteiro é a maior? Caralho, Claro que cara. é.
Pô, achei que era só da América Latina. Então, tamo Não, bem. não. Tamo bem? Você acha isso bom? Pô, São Paulo top tem, cidades. tem o quê? 20 milhões de habitantes? 20 e poucos? É, por aí. Então, nenhuma cidade no Ocidente tem isso. Só pegando metrô são 11 milhões de pessoas todos os dias. Por isso é tão lotado assim igual você viu. Você tá brincando, cara. Olha só, Londres não tem nem 10 milhões de habitantes. Uhum. São Paulo é muito maior, cara. Não consegui. Ficar 2 dias aí é difícil pra mim, cara. Não tem como. Próxima vez que você vier, você tem que pensar em uma coisa que você gosta e não existe na sua cidade e procura aqui. Aí você vai começar a gostar. Sei lá, digamos que você gosta de jogo de tabuleiro e de canivete. Não, é que, tipo assim, eu moro numa cidade, não é muito pequena, é grande o suficiente que tem, no mínimo, uma coisa de cada, entendeu? Uhum. Tem, no mínimo, uma coisa. Aí o que você pode dizer é que, se for, por exemplo, se for ruim daqui, aí tem várias opções diferentes aí, entendeu? Uhum. Aí você pode falar. Mas não é nada que eu faça questão. Tipo, não tem absolutamente nada que eu faça questão que tem em São Paulo. Nada. Só tem uma coisa, que é um motivo que eu ia de vez em quando, que é tipo show, sabe? Tem comida japonesa top aqui também, que não tem em outros lugares. Ah, É que eu não gosto de comida japonesa. então, exatamente. Aqui tem, mas não é muito boa não. Eu não vou mentir, a de São Paulo é melhor mesmo. Mas. Que pra gostos peculiares é muito bom, cara. Tipo, quando eu via black metal e tinha 5 shows de black metal todos os dias, de segunda a segunda. Tipo, isso não existe na Noruega, tá ligado? E tinha aqui. Ou você gosta de, sei lá, você gosta de vampiro, muito, igual certas pessoas aí gostam. Existem bares sobre vampiro aqui em São Paulo. Existe loja que vende coisa de vampiro. Existe, tipo, festa que só vai quem curte vampiro. Então, óbvio que vampiro é um exemplo só, mas. Qualquer coisa, cara. Existe balada gamer, tá ligado? Tem uma balada de LOL que é famosa aqui, que é uma balada só pra quem joga LOL e quer tentar transar alguém. Aí você vai lá e fica falando de LOL com o pessoal. Tipo, esses subnichos são fartos aqui. Ah, Coisa eu, que não é no eu interior. valorizo a minha paz interior muito mais que qualquer coisa dessa, cara. Muito obrigado. Outra coisa, Vira, esse assunto é extremamente polêmico, mas tem que ser tratado porque é perigoso e, inclusive, o menino Rick, que foi seu guia aqui em São Paulo, se comprometeu a resolver a questão em 3 meses, que é a falta de shape da elite da internet brasileira, cara. Por quê? Porque, meu amigo, cara, tipo, tinha 15 pessoas na festa, se colocasse todo mundo numa balança, não dava 200 quilos. Mas, em Só, compensação, só tinha eu e você ali, não quero. eu e você passava de 100 e o resto, tipo, lutando chegava nos 45 cada um. Não, você tá exagerando. Tinha uns caras que estavam bem ali, vai. Mas na hora de ir embora, o Rick falou, ó, daqui a 3 meses eu vou estar shapeado e você vai ver. Eu falei, cara, 3 meses é pouco tempo, hein? Ele, não, 3 meses. Depende do prometo. que ele injetar. Se você emprestar insulina pra ele e ele pegar mais algumas coisas, talvez. Essa promessa dele é daqui a 3 meses. Então, sei que estava lá presente, siga o projeto do Rick aí, galera. Vou meter o shape, porque senão fica complicado. Você tá exagerando. Tinha uns 3 ali que estavam bem, vai. Fora aí você. Pô, isso aqui é muito bonzinho. É, mais um assunto importante. Porra, eu anotei aqui Alan Wake, cachorro, Stranger Things. Só que eu não lembro o que é cachorro e o que é Stranger Things. Tenho que ficar falando de outra coisa até lembrar. Pera aí, seu áudio tá falhando aí. Parece que tá, sei lá, ficando longe Tá. do fone. Pronto. Os assuntos que eu anotei aqui pra falar na introdução era São Paulo, que você já falou, Alan Wake, cachorro e Stranger Things. Só que eu não lembro o que eu tinha pra falar sobre cachorro e Stranger Things, que eu anotei durante a semana. Então, talvez fique devendo aí, galera. Então fala de Alan Wake aí, então. Webjoguinhos, cara, webjoguinhos são um assunto maneiro demais. A gente falava de Yakuza no passado, acabou esquecendo. Mas Eu ia. Faz, sei lá, uns 10 programas que eu ia perguntar pra você se você zerou o jogo, o que você achou aí? zerei, achei muito bom, cara. Gostei do final dele. A última cena da garota cega, não vou falar pra não dar spoiler, mas a última cena dela é muito boa mesmo.
Gostei muito. Só não gostei do final demorar tipo 2 horas e 15 e o jogo não te avisar. Começa uma CG, aí você fala, que legal, tem uma CG aqui e É, vai tem terminar o jogo. um filme. É, aí demora. Não 2 horas e 15 não, mas tipo, demora 1 hora e 36 minutos. E você fica, caralho, acaba, cara, acaba, eu tenho que dormir, O pô. jogo japonês faz muito isso, aquele Death Stranding. Meu amigo, tipo, o começo do jogo é 10 horas de filme e o final é 20 horas de filme. Tá maluco, cara. Acabava nunca mais, foi muito bom. Gostei demais dele e continuarei jogando o resto da série. Mas. Alan Wake. Na última semana eu estava jogando um jogo chamado Football Manager, que eu gosto demais. Só que eu joguei tanto Football Manager, cara, que eu meio que fiquei bom demais no jogo e não dá mais pra jogar, não tem diversão. Porque eu já sei o que tem que fazer, já sei desenvolver jogador e tal. Então eu comecei com o Cruzeiro tava completamente fudido, quase caindo pra Série B, que eu tava jogando em 2020, então não tinha caído ainda. Quase caindo pra Série B. E com dívida, o time zoado, o atacante era o Sassá, não tinha muita esperança de fazer nada. E aí, em 2 anos, eu ganhei a Libertadores, 2 brasileiros e ganhei o Mineiro, virei o time mais rico do Brasil. Meu ataque é o Lincoln do Flamengo, que é bom pra caralho. E o Davó do Corinthians, que também é bom. E tipo, o time ficou muito bom, não tem mais graça. Agora eu ganho todo jogo de 6-7-0. Então eu parei com o Football Manager e voltei a jogar Alan Wake, que foi o primeiro jogo de nova geração que eu joguei quando eu era um garoto. Eu lembro que eu comprei um Xbox 360 lá pra 2011. Não, 2010 na verdade. Alan Wake tinha acabado de ser lançado, foi o primeiro jogo pirata que eu comprei na feira, voltei pra casa e joguei. E Alan Wake, você jogou ele na época? Você lembra como ele era? Lembro, eu joguei quando lançou, mas eu não lembro da história nada. Então, aí que é o ponto importante. Alan Wake, ele é do período que pra mim é o melhor na história dos videogames, que é 2007, 2008 até 2013, 14. Porque o que aconteceu aí? Início dos videogames era um negócio para criança que vendia em loja de brinquedo. Então você ia lá na loja de brinquedo, comprava um videogame, um Nintendo, comprava um negócio um jogo do Mario e levava pro seu filho. E ele ia jogar e beleza, só para passar o tempo. Só que essas crianças que jogavam Mario, que jogavam Sonic quando eram crianças, elas cresceram e elas começaram a ter dinheiro. E elas começaram a comprar os próprios consoles e ter uma grana boa para gastar nisso. E aí as empresas falaram, olha, a gente pode investir mais nesse mercado. E aí no passado existiam jogos adultos, mas era jogo adulto na visão de uma criança. Tipo, Mortal Kombat. Imagina um moleque chegando na 4ª série e falando: Nossa, tem um jogo novo lá que você pode dar um soco no cara e você arranca a cabeça dele e sai sangue. Aí todo mundo, caralho, esse jogo é muito adulto, nossa, sai sangue. Ou o cara joga aquele Leisure Suit Larry, que era um jogo de transar garota. Ele falou: Tem um jogo lá no meu PC que você fala com a garota, aí se você acertar o que você tem que falar, os dois entram no quarto e tocam uma musiquinha. Então, caralho, esse jogo aí é foda, hein, meu. Era isso, tipo, o jogo adulto na época, era ser GTA. adulto. É, o GTA. Você pode sair na rua e atropelar a gente. Caralho, isso é muito adulto. Aí lá pra 2006, quando surgiu a nova geração Xbox 360 e PS3, as empresas estavam percebendo que existia esse novo mercado e fazendo jogos realmente adultos, com enredo realmente bem feito. E vem dessa época, por exemplo, acreditem ou não, é um jogo com enredo bem feito, Gears of War, que tinha um puta bagulho psicológico por trás da guerra e era foda. Os Fallout, que muita gente aí deve conhecer, vieram dessa geração também. E Alan Wake, cara, meu amigo. Alan Wake eu não vou entrar muito a fundo porque é um jogo antigo, então qualquer um consegue jogar e ele tem tipo 10 horas, então bastante gente vai ir atrás depois que eu falar aqui. Só vou dar a premissa. Mas é o seguinte: o Alan Wake é um escritor. E inclusive queria adiantar para vocês já que eu estou abandonando o meu posto de ser literalmente o Guts e pensando seriamente em me tornar literalmente o Alan Wake, porque ele é muito mais baseado que o Guts. Talvez tenha essa transição aí o posto de literalmente o Guts ficar vago por um tempo eu vou mudar. Mas enfim, o Alan Wake é um escritor, tipo um Stephen King do universo dele, que ele sai na rua e o pessoal o reconhece, fala: Caralho, Alan Wake, eu gosto de você, Alan Wake, eu leio seus livros, Alan Wake. Ele é meio famoso. Só que ele tá tendo um bloqueio foda, ele não consegue mais escrever nada. Ao mesmo tempo, ele é casado e a mulher dele tem muito medo de escuro. E ela não consegue ficar no escuro porque ela começa a ter síndrome do pânico. E ele tem que se preocupar com isso. E o empresário dele, que é um cara chamado Barry,
fica enchendo o saco falando, não, vamos lá, cara, escreve mais um livro aí, tem que vender um livro, faz uma continuação daquele negócio ali, vamos ganhar dinheiro. E ele tá puto com o empresário dele que tá pressionando ele, preocupado com a mulher que não consegue dormir à noite porque tem medo do escuro, e sem conseguir escrever. Aí ele fala, cara, quer saber? Eu vou pro interior, vou alugar uma cabana e vou ficar lá um mês com a minha esposa de boa, sem me preocupar com nada disso. Aí começa o jogo com o Alan Wake indo pro interior, chega lá, encontra a mulher dele, fala, essa casa aqui tá muito legal. Aí um belo momento a mulher dele fala, Alan, vem aqui que eu tenho um presente pra você. Aí o Alan já falou, opa, um presente, aí sim, meu. Aí vai lá, alegrão, pensando que o presente vai ser ela. Quando ele chega, ela fala, não, não, o presente não sou eu não, o presente tá ali no seu quarto. Eu trouxe uma coisa pra te animar. Aí o Alan Wake, todo alegre, vai no quarto, abre a porta, e ela trouxe uma máquina de escrever, escondido, e deixou lá no quarto. Aí ele olha e fala, o que é isso aqui, cara? Não, não, é porque você precisa escrever e você não tá conseguindo. Então eu pensei que trazer uma máquina podia te ajudar, podia te dar mais motivação. Você não acha uma boa ideia? Aí ele pega a máquina, taca no chão e fala: Sua piranha, eu não quero escrever porra nenhuma. Começa a quebrar as coisas e fala: Eu não quero escrever, você é igual meu empresário, seus filhos da puta. Fica bravo, fica desgraçado da cabeça, sai e vai pro meio do mato porque ele quer ficar sozinho. E aí, quando ele tá no meio do mato, ele ouve um grito na casa, volta e a mulher dele desapareceu. E ele não sabe o que aconteceu, não sabe se a mulher foi sequestrada, se ela fugiu, se ela se matou e sumiu por alguma coisa, se tem algo espiritual, tipo, o jogo gira em torno desse mistério. O que aconteceu com a mulher desse cara? Aí, enquanto isso, tem, tipo, coisas do livro dele que vão aparecendo na vida real, e ele não sabe se ele tá ficando maluco. Tipo, ele escreveu sobre um assassino que tinha uma motosserra, e aí aparece um cara de motosserra perseguindo ele. Ele fica, cara, será que isso aqui é um fã que tá fazendo isso? Ou será que o que eu escrevi tá virando realidade? É um terror psicológico meio Silent Hill. Muito bom, cara, muito, muito bom. E tem muita referência à melhor série já feita na história, que chama Twin Peaks. Tem muita, muita referência. Eu não percebi quando eu joguei a primeira vez, percebi só agora. Mas enredo foda, história foda, gráfico bonito, muito bom. Só que enquanto isso acontece, cara, você fica sendo alguém de 2020 pensando, ok, esse cara é um filho da puta porque ele tratou a mulher dele mal e ele vai pagar por isso, beleza. Isso só não acontece em momento algum. Então o Alan Wake tá lá preocupado, porra, eu tratei minha mulher mal, que merda, hein, não devia ter falado aquilo pra ela, mas beleza, normal. Aí aparece o empresário dele, o Barry. E o Barry ele é gordo e, tipo, a piada recorrente é o cara ser gordo e por isso ser preguiçoso. Aí o cara fica, Alan Wake, a gente vai ter que andar até o carro tá muito longe. Aí, normalmente, alguém responderia, tudo bem, Barry, eu vou trazer você até aqui, eu vou trazer o carro até você, não se preocupe, em um jogo moderno. O Alan Wake não. Ele vira pra ele e fala: You fat fuck! Get on! Walk! Começa a gritar, tipo, seu gordo fudido, anda aí, caralho! Para de enrolar! E o cara, de boa, tipo, tá, verdade, eu sou gordo mesmo, não vou reclamar. E os diálogos são maravilhosos, cara. O cara, tipo, completamente politicamente incorreto e o jogo não fica julgando por isso. Aí você fica o tempo todo imaginando, caralho, isso aqui foi feito em 2010, né? Que legal, tipo, não tinha nenhuma mulher de cabelo roxo envolvido no roteiro, era só uns caras fazendo um bagulho maneiro. E por isso fica real, cara. Por isso te Aham. passa a sensação de ser um bagulho adulto. Porque, tipo, aconteceria, tá ligado? Um cara que tá com um problema de não conseguir produzir e não tá ganhando dinheiro, com pressão pra caralho, ele vai ter uma discussão foda com a mulher dele e se sente culpado por isso, entendeu? Tipo, isso é realmente adulto e sincero, não é o Mass Effect que eles ficam lá, vamos proteger todas as espécies alienígenas porque não existe racismo internacional na nossa nave, tipo, essa babaquice. E é muito bom, cara, é muito bom, roteiro top, e estou decidido a partir de agora a jogar todos os jogos feitos nesse período aí, cara, até inventarem o politicamente correto nos jogos, que foi lá pra 2014, a gente teve uma geração muito boa Aham. e vale a pena revisitar elas. Já jogou BioShock? Eu joguei, mesma coisa que você, cara. Eu joguei quando saiu, não lembro mais nada. Então, outro jogo com uma história muito boa. Isso que você falou aí da 2014 ter acabado os jogos que eram genuinamente bem escritos é muito verdade, cara. Você tenta jogar qualquer jogo depois de 2014 e é toda hora alguma coisa te tirando do foda do jogo, sabe? Que nem, acho que o primeiro jogo que eu senti isso foi logo em 2014. Foi 2014 mesmo, que foi Dragon Age Inquisition. Cara, eu gosto muito do primeiro Dragon Age, do Origins, é muito bom, recomendo você jogar, mas o Inquisition, ele te tira do jogo completamente, entendeu? Tipo, eu sei lá, tipo assim, que nem o Dragon Age Origins.
o personagem falava alguma coisa pra você e, sei lá, você tinha 300 opções do que responder, entendeu? Tipo, eu vou concordar com ele, eu vou. Ah, eu vou concordar com ele, vou ser bonzinho com ele. Ah, eu vou concordar com ele, mas vou ser malvado com ele. Ah, eu vou concordar com ele, mas eu vou fingir que não concordei, entendeu? Ah, eu vou discordar e vou zoar ele. Tinha várias coisas assim. Aí depois é tipo assim, sei lá, a personagem vai falar, eu sou uma mulher forte. Aí as opções é você concordar com ela, você concordar com ela, você concordar com ela e dar risada, você ir embora. Acabou, entendeu? Tipo assim, é isso que eu ficava. Quer dizer, que eu comecei a ficar bolado, que era os jogos não deixavam mais você ser contra o cara que fez o jogo, entendeu? Sim. Mass Effect 3 também é um exemplo perfeito disso, cara. Depois o pior Mass Effect de todos, que foi o Andromeda, que estragou de vez. Aconteceu a mesma coisa. E você pega um jogo que é o completo oposto disso, que é um dos meus favoritos. Que eu até ia falar, que eu tava jogando um tempo atrás aí. Um tempo atrás não, tava jogando agora há pouco. Que é Fallout New Vegas. O New Vegas, ele é um exemplo perfeito do que é deixar o jogador fazer o que ele quer, independente do que o cara que fez o jogo tá pensando, entendeu? Que, por exemplo, eles passam boa parte do jogo tentando pintar a Legião como os vilões, entendeu? Uhum. Só que chega numa parte do jogo e você pode literalmente ir lá falar com o líder dos caras e ele se explica pra você. E se você gostar da explicação dele, você pode se juntar a eles e literalmente destruir todo mundo, entendeu? Caralho, que foda isso daí. Eles deixam você. E a questão é: a partir do momento que você conversa com o cara, surge uma ambiguidade na cabeça, porque ele se explica muito bem, entendeu? Isso é tipo assim: nenhum dos personagens, nenhuma das facções do New Vegas, eles são preto e branco, sabe? Nenhum deles é 100% bom, entendeu? Uhum. Eles tentam pintar a NCR, que é a New California Republic, que seriam tipo os caras que querem reviver os Estados Unidos. Eles tentam pintar eles como os caras bonzinhos, mas aí você vai percebendo, por exemplo, que eles revivendo os Estados Unidos, eles têm os mesmos problemas nos Estados Unidos. Então eles têm uma porrada de lobby, de político corrupto, entendeu? De pessoa entrando no exército pra fazer merda, esse tipo de coisa, entendeu? A mesma ideia dos problemas dos Estados Unidos. E aí entra a questão também. Você só vê a Legião, que a Legião seria os caras que estão tentando reviver o mundo da imagem de Roma. E você só vê o que eles fazem de fora, entendeu? Até uma parte do jogo onde você pode conversar com eles. E aí você só vê os outros personagens, os NPCs, falando deles também vendo de fora. Você não vê ninguém dando uma perspectiva de dentro, entendeu? Mas aí você pode ter essa perspectiva de dentro e conversar com eles e tal. E isso não tem mais jogo atualmente, entendeu? O vilão é o vilão e pronto, entendeu? Uhum. Essa questão. Não existem mais jogos assim que nem o New Vegas que não tem um vilão, entendeu? E outra coisa, um dos finais do jogo, o vilão pode ser até o seu personagem, entendeu? É muito bom esse tipo de jogo. E não tem mais. Enfim. Enquanto isso, tipo, ano passado o jogo do ano da Video Game Awards foi Last of Us 2, cara. Meu amigo. Você fica num trilho com toda hora te falando, olha, essa menina é do bem, e a namorada dela também, são do bem, tá bom, elas estão do bem. Olha aí a cena dela se beijando pra mostrar que elas são do bem. Olha a musiquinha triste tocando e elas andando juntas. Elas são do bem, você percebeu, né? O jogo fica o tempo inteiro esfregando na sua cara o que é pra você achar. Ai, cara. Mais uma coisa pra lista de coisas maneiras que acabaram. Acho que a única coisa legal que ainda existe no mundo inteiro é futebol americano. Tipo, Pô, vai que não começar a falar existe de época, novo de futebol americano? que não existe época melhor pra assistir futebol americano do que agora, cara. Se você é alguém low IQ que não assiste esportes, que fica jogando joguinhos ao invés de ver esporte como o menino Viriato, comece a ver futebol americano que vai valer a pena. Já jogou o New Lembrei, Vegas? lembrei o que eu ia falar Cara, sobre. você me ignorou completamente, cara. Não, não, cara, você terminou de falar do New Vegas. Não, eu perguntei, você já jogou? Ah, não, eu joguei Fallout 3, o New Vegas não. Joga o New Vegas, é muito melhor. Eu tenho ele instalado aqui já pra jogar. Mas Cabalan Wake, eu vou pra ele. Como eu tenho memória ruim, cara, eu lembro de ter jogado um monte de coisa, mas eu não lembro nada, nada, nada. Tipo, Alan Wake eu não lembrava nenhuma cena, não lembrava nada. Tipo, tô jogando agora e parece que é tudo de novo. E Mass Effect também, eu lembro que eu gostei muito de Mass Effect, mas eu não lembro de nenhum personagem. Tipo, eu só lembro do principal, que é tipo, é no espaço, e só.
Então eu posso ficar rejogando a mesma Mass coisa Effect depois 2 de eu algum gostei tempo. bastante até, cara. Mas os jogos da BioWare, acho que o último bom que eles fizeram foi o bom de verdade, foi o Dragon Age Origins. Pô, faz tempo então, hein, cara. Isso aí saiu em 2011, 2012. Não, 2009 eu acho. Caralho, tá maluco. 2011 foi o Dragon Age 2, que é horrível. Que é pior ainda que o Inquisition, pra falar a verdade. Eu tenho o Inquisition aqui, mas do jeito que você falou, acho que eu nem vou jogar ele. Ah, Deixa pra lá. tipo, cara, até que é um jogo ok, mas não é nada de novo, entendeu? E Uhum. não é Dragon Age Origins. Dragon Age Origins é realmente bom. Inquisition não é muito bom, não. Mass Effect eu acho que o 1 e o 2 são bons, o 3 eu não gostei, não. Lembrou que eu ia falar de cachorro e Stranger Things, mas antes disso, queria que você fizesse um comentário, porque está diretamente ligado, antes da gente começar com o tema já dessa semana, do seu Hernani denunciando a censura do YouTube, falando: olha aqui, ouvinte, na cara de vocês, aconteceu aqui. Mostrando que não dá pra escrever mais você chuparia o pau do amigo no YouTube. O YouTube não quer ninguém chupando pau. Acho que o Hernani ficou errado aí, tá o Hernani. O YouTube tá sendo belo e moral e o É, Hernani quer Hernani, fazer olha aqui, pederastia, eu cara. quero falar que os outros têm que chupar pau e o YouTube não deixa. Pô, imagina o YouTube sendo um senhor conservador falando: não, Hernani, agora chega, né, cara? Que é isso, porra? Eu quero chupar o pau do viriato. Não, não, Hernani, agora não. Já tá bom disso. Ai, caralho. Na piadas à parte, não tem nada de novo aí não, cara. Mas só um bagulho sobre aquilo lá que é importante, porque o pessoal nos comentários também ficou meio maluco, perguntando: ah, será que tem alguém que está 24 horas por dia vigiando o Nova Vertente Ah, pra é banir as bot. coisas? É algoritmo. Aí você vai me dizer: ah, mas o algoritmo não é tão inteligente assim. O algoritmo é muito É inteligente, mais cara. do que eles pensam. É muito inteligente, vocês não fazem ideia. Pra vocês terem ideia de quão top é o algoritmo do YouTube, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Existe um curso chamado Skill Shops, que eu precisei fazer ele para entrar no meu novo trabalho, que é basicamente um curso de como funciona as ferramentas oferecidas pelo Google, por exemplo, o YouTube e o Maps e tudo isso. Esse curso é gratuito, dá para você fazer na internet tranquilo, e ele explica como o Google tem acesso às informações das pessoas e triangula elas para poder depois vender propaganda. E, basicamente, cara, o algoritmo funciona de duas formas, pensando em propaganda especificamente. Primeiro, ele tem que catalogar as pessoas em subgrupos, e quanto mais específicos esses subgrupos, melhor o resultado. Depois, ele tem que adequar a propaganda ao subgrupo que foi definido. Então, por exemplo, o viriato, ele entra num subgrupo que seria homens de 10 a 40 anos. Só que bilhões de pessoas no mundo entram nesse subgrupo. Então não dá pra você colocar ele ali e falar: tá bom, eu já sei o que eu vou vender pro viriato. Pro algoritmo saber o que o viriato quer comprar, ele vai dividindo cada vez mais. Então ele entra nesse subgrupo, ele também entra no subgrupo de homens que odeiam cidades e que gostam de Fallout e que viajam bastante pelo interior de São Paulo, sabe? Ele vai reduzindo. Aí você já vai ter, tipo, 15 mil pessoas. E aí ele vai reduzindo mais ainda, que gostam de tal cor, que tem um animal de estimação, que não tem filhos, ele vai reduzindo, reduzindo. Até você ter ali, tipo, 10 pessoas, e aí quando você tem essas 10 pessoas, você consegue focar nelas para vender alguma coisa. Do outro lado, você tem o algoritmo geral que está fazendo a propaganda em si. Então, como os dois funcionam ao mesmo tempo. Existe, por exemplo, um perfil de comprador que diz se você é alguém que gosta de analisar as coisas, se você é alguém que gosta de comprar as coisas em tempo real, se você é alguém que vai no lugar, vê as coisas, vai para casa e compra pela internet. Tipo, ele cria esses diferentes perfis das pessoas. Isso é feito por GPS. E aí você pensa: ah, tudo bem, eu vou sair na rua, vou desligar meu GPS e vai estar tranquilo. Não, porque não é o GPS que você desliga quando você quiser. É triangulação de antena. Então, digamos que você entrou num shopping. Ele vai enviar esse sinal para a torre pelo seu chip que você entrou no shopping, e aí você saiu do shopping 15 minutos depois, ele vai falar: ok, ele saiu do shopping 15 minutos depois, geralmente as pessoas levam 8 minutos, então ele passou o dobro do tempo, então ele entra no perfil de pessoas que gastam mais tempo. Será que ele comprou alguma coisa? Aí ele vai analisar qual foi a sua movimentação bancária. Você não gastou. Ah, então ele não gastou, ele só foi lá para olhar. Se você foi e gastou, ele foi e gastou nessa loja aqui. Será que ele
estava passando e comprou nessa loja ou ele já foi com a intenção. E aí ele vai ver no seu histórico se você procurou algo sobre a loja que você comprou. Se você procurou algo da loja que você comprou, você vai entrar na subcategoria de pessoas que procuram na internet e vão lá comprar presencialmente. Se você não comprou, você só passou e viu um negócio legal e comprou, aí você entra na subcategoria de pessoas que são influenciadas antes de comprar. É muito complexo, cara, é muita loucura, mas tipo, é muito, muito, muito detalhado. E aí depois de fazer tudo isso, o algoritmo de venda, que é o que vai tentar te oferecer coisas, ele vai pegar essas pessoas e criar coisas específicas para ela. Um exemplo, digamos que você quer oferecer o seu quarto no Airbnb. Aí você entra lá no Google, você cria um anúncio responsivo e você fala, eu quero alugar meu quarto aqui para pessoas que querem viajar para São Paulo. O algoritmo entende que o viriato quer viajar para São Paulo. Quando o viriato clica no anúncio, isso em tipo, questão de 0,3 segundos, é muito rápido. O algoritmo pega uma imagem de um quarto de hotel, que foi colocada lá por você mesmo, foi colocada de um banco de dados. Ele olha o perfil do viriato e fala: tudo bem, o viriato é alguém de tal idade que não tem filhos, mas que tem cachorro e ele gosta de sair com o cachorro dele de casa. Ele faz tudo isso bem rápido. Ele vai carregar essa imagem para o viriato dizendo: venha visitar São Paulo e traga seu pet. E vai aparecer a cama de hotel que você colocou com um cachorro deitado em cima. Aí você vai falar: caralho, que legal, cara, eu posso levar meu cachorro para lá, é perfeito para mim. E aí você vai assinar. Se eu procuro, e digamos que eu não tenho cachorro, eu não gosto de cachorro, mas eu tenho um filho de 2 anos, vai aparecer o mesmo anúncio, só que em vez de ter um cachorro na cama, vai ter um monte de brinquedo de criança falando: venha e traga a família. Eu vou falar: caralho, traga a família, que legal. Esse anúncio é perfeito para mim. E a ideia é só dar para as pessoas a sensação de isso é perfeito para mim, não podia ser melhor. Aí entra o negócio também de ver o que você está falando, então você sai e fala pro seu amigo: ah, tô pensando em comprar um carro. Aí começa a aparecer anúncio desse carro, porque o microfone captou enquanto você falava. É muita coisa, cara. É muito profundo e, tipo, é um algoritmo extremamente inteligente e que se evolui sozinho. Seria muito mais trabalhoso você ter pessoas digitando lá para fazer ele entender as coisas do que você só dar uma base de aprendizado e ele mesmo criar em cima daquela base. Então, é um algoritmo extremamente inteligente que aprende sozinho e que evolui ao ponto que, por exemplo, o que o pessoal faz agora de colocar trema nas palavras ou de escrever, sei lá, nazi N4ZI, ele vai perceber daqui a pouco tempo o que você está fazendo. Então ele vai também banir essas palavras. E é só isso. É um algoritmo ultra inteligente, muito mais inteligente do que a gente pode imaginar, que faz isso. No caso do YouTube, nem é muito censura de não querem que a gente fale sobre tal assunto. É só porque o YouTube tenta ser family friendly, ele tenta ser bom para toda a família, para criança e tirar a palavra de baixo calão e tirar coisas que possam ser ofensivas para ninguém sair do YouTube com experiência ruim, falando: ah, eu briguei no YouTube, eu estou bravo, eu não quero voltar naquele site. Então ele só vai te mostrar coisa legal se você gosta. Um outro exemplo de algoritmo. Mesmo que você não tenha uma conta, se você é de direita e você entra no YouTube e vê 2 vídeos de direita, você nunca mais vai ver nada de um partido de esquerda no YouTube, cara. Você nunca mais vai ver o Brasil 247. O YouTube vai virar uma propaganda de direita para você em tempo real. Você só vai ver isso, porque é o que te deixa bem. Se você gosta de jogo, você vai ver coisa de jogo. Ele vai criar um ambiente onde você fique bem. E é só para te manter feliz, te manter Pra você não dentro da sair. sua zona de conforto, exato. Comprando coisa pra caralho e dando informação para ele poder te vender mais ainda no futuro. É muito mais econômica a questão do que social. E essa é a explicação longa pra caralho, mas que interessante Não, pra mas vocês terem William, ideia. peraí, William. Questionar uma coisa com você aí. Pode questionar. Mas nós temos é que fazer, sabe o quê? A gente tem que banir o TikTok, que o TikTok está mandando nossos dados pra China. Vale o que você falou da outra vez, cara, que a China, pelo menos, eles falam. Tipo, você baixa o Exatamente. TikTok e ele fala: olha, seus dados vão pro governo chinês, beleza? Aí você: tá bem, beleza. Aqui você não sabe. Eu vejo muito essa galera fica criticando. Não, você tem. Os seus dados estão sendo espionados pela China. Ah! Entendeu? E aí, Facebook, Google, literalmente sabem a sua vida inteira. E ninguém fala nada. A defesa da Google e das empresas que fazem isso, a Microsoft tem a mesma coisa, o Office Lens tem isso também, é que eles não estão espionando as pessoas, eles estão criando perfis e usando os Exato, perfis. não. Então, não está
fazendo algo Você só por cria VR. uma ficha sua, nada demais. Exatamente. É a defesa deles, tipo, é o perfil de pessoas parecidas com o VR. Eles só vão saber exatamente quem você é e o que você faz. Nada. Que tem de errado com isso? O que eles vão poder. Um outro exemplo de algoritmo inteligente, pessoal, porque do jeito que, porra, o pessoal ficava, não, mas não é possível, cara, como assim o algoritmo entende tal coisa? Cara, tem uma série bazingueira que a turma adora chamada Stranger Things, que a última temporada dela, a terceira temporada, foi inteira escrita por um algoritmo. E eles divulgaram na época, inclusive, isso. E a Netflix usou durante muito tempo algoritmos para escrever as séries. Hoje em dia eles não divulgam mais, mas eu acredito que seja usado também. E eles simplesmente pegam um algoritmo e falam: olha, vê aí o que as pessoas têm interesse e o que elas gostam. O algoritmo analisa milhões de pessoas no mundo todo e fala: ó, as pessoas gostam quando em tal cena o personagem fala uma coisa de impacto depois de 3 minutos e 15. Ele vai colocar isso no roteiro. Ah, as pessoas não gostam quando uma personagem feminina briga com outra personagem por tal razão. Ele vai perceber isso e vai tirar isso do roteiro. Como ele analisa isso? Vendo a reação das pessoas, vendo o que elas postam no Twitter depois de assistir. Enfim, é uma rede gigantesca. Mas o algoritmo da Netflix chega ao ponto de escrever uma série inteira identificando personagens, criando conflito e tudo mais. E imagino do Google, que tem muito mais dinheiro, está muito mais preparado para isso. Cara, essa questão do smartphone é muito interessante, porque você tem uma coisa. É meio que um pacto com o demônio, porque você tem uma coisa que facilita a sua vida em inúmeros aspectos, entendeu? Simplifica tudo, deixa tudo mais fácil pra você, mas em compensação eles vão literalmente ter a sua alma, entendeu? Porque eles têm a sua conta no banco, eles sabem com quem você conversa, eles sabem onde você, que site você entra, eles sabem o que você assiste, eles sabem tudo de você, eles sabem o que você fala, entendeu? A sua vida pode estar mais fácil, mas vale a pena? E o principal problema disso, que é ainda a gente não vê o resultado, mas verá em pouco tempo, é que eles têm informações das pessoas desde que elas nascem tipo, hoje em dia a Google não pode chegar pro Trump e falar, olha, se você não fizer tal coisa, Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, né? Mas quando ele era, Não tem se mais você não fizer presidente tal dos Estados coisa, Unidos. se você não fizer tal coisa, a gente vai divulgar o que você fez aqui, porque tipo, é um tiozão que usa o celular pra ligar pros amigos. Mas daqui a 50 anos, quando o presidente dos Estados Unidos for um zoomer, Exato. essas empresas vão ter absolutamente tudo o que ele fez de errado na vida dele, cara. Ele falou, ó, em 2018 você usou tal droga e pesquisou depois como fazia pra cortar o efeito, e agora você fala que é conservador, ou se obedece a gente vai contar pra É turma, hein? isso mesmo. E o cara só não vai ter o que fazer. Olha só, em 2015 você tava assistindo o Hentai de Furry. E o que o cara vai fazer? Falou aí, 2021 você tava ouvindo contraversão. Aí o cara suando assim, não, tava não, cara. Que contraversão? Cara, e outra coisa, não, eu mal posso esperar pra surgir alguma alternativa de sistema operacional de celular chinesa. Uma versão de Android chinês, eu vou usar na hora. Pô, você foi comprado pela China mesmo, hein, cara? Tá louco. Sinceramente, quem que você prefere ter o seu perfil? O Xi Jinping, o Google ou o Mark Zuckerberg? Que eu menos prefiro é o Mark Zuckerberg, primeiro disparado. Pois então, eu não sei, eu prefiro a China tendo meus dados do que o Google. Não sei você. Não sei você ouvinte, mas eu prefiro. Pô, essa decisão é difícil tomar, cara. Tipo, qual é o menos pior? O que eu faço aqui? Não, quem tem mais risco de realmente me ferrar no futuro? O Google ou o governo chinês? Você é um defensor da frase Xiaomi bota a Apple pra mamar ou você defende a Apple até o fundo? Eu não entendo nada de celular, cara. Basicamente, a Apple era o celular que todo mundo falava que era top, É. porque realmente era bom, o Não iPhone, sei. mas custa 10 mil reais. A Apple faz essas porra aí de pegar seus dados e traçar seu perfil. Faz a mesma coisa. Então não tem. Agora eles estão mudando e eles estão, tipo, fingindo que eles não fazem e denunciando empresas que fazem. Tipo, olha aqui, gente, o Facebook tem acesso às suas coisas aqui, tomem cuidado. Mas eles fizeram a mesma coisa por 20 anos e vão continuar. Só estão fingindo que não porque isso causou uma confusão nos Estados Unidos com o Mark Zuckerberg sendo indiciado. Agora, falar uma coisa pra dar gatilho nos ANCAP, hein. 2012, se eu não me engano, não, 2011. Não.
Quando é que teve a treta do Snowden? Foi 2011, né? Por aí. Quando o Snowden foi lá e revelou os documentos da NSA, que eles estavam fazendo exatamente isso que a gente tá falando, com vários políticos ao redor do mundo, aconteceu a maior revolta. Todo mundo, não, como ousa o governo americano fazer isso? Como pode ser imoral? A gente tem que destruir o governo americano agora. Mas agora tá aí o Google fazendo, a Apple fazendo, o Microsoft fazendo, e ninguém fala nada. Ainda aplaudem. Olha só. Mas se você não concorda, é só não ter um É, celular. pô, meu, se você não quer, é só não ter celular, meu. Ai, caralho. Encap é muito luz, cara. Tá Não, maluco. então, é o que eu tô falando. Eu prefiro ter um celular do governo comunista chinês do que um celular da Google. Porque eu sei que um não vai estar daqui a 5 anos falando, olha só, aquele senhor ali estava falando mal de gays esse dia. Vamos prendê-lo. Isso está breve. Quando corporação faz é ok, quando o Estado faz aí não. Aí não pode. O exemplo que eu tava te dando da Xiaomi, tipo, a Apple era um celular foda, aí surgiu uma empresa chinesa, que é a Xiaomi, fazendo um celular tão bom quanto, ou até melhor, muito mais barato, que custa tipo R$ 1.500. E aí o pessoal começou a migrar e usar esse celular, só que o pessoal que defende a Apple fica puto falando, como assim vocês estão dando dinheiro pro governo chinês, cara, essa empresa aí tem que acabar, Sim. vamos seguir ajudando a Apple. E aí fica essa briga eterna. Só que o problema deles é que a Xiaomi ela não tem como é o nome do. O que o Google tem Sistema e a Apple operacional. tem? Sistema operacional, exatamente. É o que eu tava Eles não falando têm um antes. próprio. Exato, eles precisam Eles fazer usam o da Google. E aí a Google fica meio ameaçando eles. Tipo, ó, ou vocês fazem tal coisa, a gente vai parar de liberar pra vocês usar o sistema da Google. Aí eles não podem ir muito longe por conta disso. Mas eles estão já criando o Xiaomi próprio. E aí, meu amigo, vai custar R$ 500 o celular e ser top. Aí o Viriato pode ficar feliz e comprar e nunca mais usar nada americano pro resto da vida. Digo, bora! O tema de hoje é Top Gays, Bora pra onde? homenagem ao patrão. Top 1, Senhor Hernani Carreira. Top 2, William Menefrego. Top 2 é também Sr. Hernani Carreira, cara. O tamanho dele, ele ocupa uns 15 espaços no top 10 aí. Não vai ter salário esse mês, hein? Ele nem deve ouvir mais a gente, tá tranquilo. Vou voltar a fazer piada de gordão, tá de boa. Cara, enfim, depois de toda essa explicação aí de como funciona o algoritmo, ainda assim recomendo você ver o vídeo do seu Hernani. Bravo porque ele tá sendo censurado, que é maravilhoso, cara. Olha aqui, censura na cara de vocês! Vai falar que é mentira? Bravão. Maravilhoso. Top Gays, depois da vinheta a gente volta. Bom dia para todo o proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento. Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí. Datebayo, ouvintes Datebayo Viriatokun. Sabe aquela historinha que você ouve na escola, que você ouve no site do Twitter, que você ouve em vários lugares aí da net, de os gregos eram literalmente gays, os gregos eles eram todos gays, eles transavam os amigos, eles transavam os outros soldados, nossa, a Grécia era uma loucura. Isso na verdade é expandido para outros lugares também, para Roma, para os templários, tipo, basicamente você confiar nessa turma, você vai achar que todo mundo sempre foi gay e que ser hétero é errado. É coisa Por uma nova, a revolução é ser hétero. Ser hétero é coisa de bolsonarista. Os caras criaram isso daí. O ser gay é o tradicional. E isso é muito antigo e muito replicado. Isso é tão antigo quanto o Viriato prometendo o vídeo do Berserk. Exatamente. Da mesma época, os dois já têm uns 100 anos. E 100 anos, hoje, pô, muito mais.
E hoje nós Pode vamos... começar? Pode começar, hoje nós vamos destrinchar isso daí. Primeiro, sem muito fundo, pra gente só... Não, tá. Primeiro, por que isso acontece, O essas primeiro coisas assim. povo que fez isso foram os romanos. O que foram gays ou que... Não, que chamaram outro povo de gay pra Ah, sacanear. tá. Beleza. Enfim, é isso, é só isso. Quer que eu explique? É isso? Cara, podcast geralmente tem que ter mais do que 5 minutos. É então verdade. tem que falar um pouco. Já tem quase 1 hora aí. Mas enfim, eu já contei essa história outra vez aqui. Eu acho. Que Eles é. acusavam os celtas, né, de serem viadões. Exato, falavam que os celtas eram homossexuais e transavam os próprios homens e não gostavam de ter relações com mulheres. Isso é escrito em 2 livros, se eu não me engano, eles acusam os celtas. Um foi escrito por César, outro foi escrito por... não lembro agora, enfim. E aí... Só que toda essa questão é mentira, não tem evidência nenhuma disso. E a base deles pra falar isso é porque os celtas usavam calça. Então, a questão é a seguinte, ó, no período primordial não, no período inicial de Roma, quando estavam ali logo no começo da República, os romanos já tinham muito contato com os celtas. Até porque os celtas, da Era de Bronze até o mundo antigo, eles eram a cultura dominante na Europa. Entendeu? Nenhuma cultura tão dominante quanto a cultura celta. Então, os romanos, que ali na Península Itálica, eles tinham, se eu não me engano, umas 4 tribos celtas de vizinho. E todas as tribos celtas usavam calça. A questão é que para os romanos, cobrir as pernas era algo associado à mulher, sabe? Então se você tinha um cara de calça, pra eles era como se fosse... Hoje a gente vê um cara de saia, entendeu? Um cara de vestido. Então logo nos primórdios de Roma, eles já colocaram essa imagem dos celtas como sendo viadão porque tá usando roupa de mulher, entendeu? E obviamente, esse boato óbvio que vai se desenvolver, porque são inimigos militares, e é muito fácil pra você desmoralizar o seu inimigo pra você dizendo pros seus soldados que ele é viadão, entendeu? Muito mais fácil de você lutar contra o cara que você não tem respeito por ele. Sim, mas eu acho que são pontos diferentes ainda, porque nesse caso... Não é apresentado como algo positivo. Exatamente, é o oposto. Nesse caso é tipo, olha só como esses caras não prestam e tal. O que a gente tem, no caso dos gregos, é como se fosse algo positivo. Exato. Isso é bem moderno, cara. Na verdade, o primeiro livro a falar sobre isso, eu li esse livro aqui porque eu ia fazer um vídeo no Menefrego sobre, eu acabei não fazendo, li à toa, mas é um livro que eu não recomendo, cara. Ruim pra caralho e sim, você percebe que o cara tá inventando coisa. Ele é escrito por um cara chamado Kenneth Dover, da década de 70, acho que é 72, 73. E ele se chama A Homossexualidade Grega, Greeks Homosexual. Homosexuality. Não sei como fala em inglês, mas enfim, é a homossexualidade grega. E ele diz, basicamente, de uma forma resumida, que a educação grega, a base da educação grega, estava na troca entre um ancião e um estudante. Então, o ancião, o cara mais velho, dava conhecimento para o estudante e o estudante pagava ele com sexo. E isso fazia com que a base da sociedade grega fosse homossexual e com isso práticas homossexuais fossem comuns e era normal para eles serem gays. Esse cara também vai além e diz, por exemplo, surgiu dele aquela história de que os espartanos eram encorajados a transar entre eles porque eles acreditavam que se você estivesse defendendo um cara que você é apaixonado, você lutaria até a morte por ele, você ficaria até o fim e lutaria melhor, seria um soldado melhor. Ele inventou isso. Fonte não existe, tipo, ele criou da cabeça dele, ponto final. Existem fontes históricas que era o contrário, que o espartano ele lutava pelo direito de poder se tornar homem e ter uma família, tipo, o que era visto como o auge da sociedade espartana, o momento em que o cara venceu e que ele provou que ele fez o que ele precisava para ser alguém útil na sociedade. Quando ele conseguia isso, ele teria o direito de casar com a mulher e ter filhos. Então, tipo, é o oposto do que o cara tá falando. Mas quando ele diz isso, e esse livro é muito bem aceito, porque chegou pro mercado americano na década de 70, com os movimentos pró-LGBT no auge, e falando, olha aqui,
um historiador falou sobre a homossexualidade, como ela é comum, e aí Oscar Wilde foi renascido, essas coisas começaram a chegar no mainstream, esse livro estourou, e o cara foi na Oprah Winfrey, foi no Jerry Lewis, foi em todos os lugares possíveis falar sobre a teoria dele, e aí ele se torna a fonte. Ele fala uma coisa sem fonte, a partir do momento que ele fala e ele fica famoso, ele se torna a fonte e aquilo passa a ser considerado verdade, ponto final. O problema é que, como eu disse, boa parte do que ele falou é mentira, é diretamente inventado, ou é baseado em uma só coisa. Por exemplo, ele fala sobre Alcibíades e Sócrates, para dar essa ideia de que a base da sociedade era homossexual. Realmente, nesse caso, Alcibíades, que foi um soldado ateniense e depois se tornou general, ele era apaixonado por Sócrates. Sócrates era o ancião, era o cara que ensinava ele. Tinha um nome em inglês em grego para isso, era pater alguma coisa, mas era tipo o cara que tinha, não existia escola na Grécia, não existia, você vai lá e você tem aula de matemática e aula de física. Você tinha um cara que sentava com você e passava todo o conhecimento dele. Alexandre o Grande, por exemplo, teve isso também. E aí, quando acabava o conhecimento daquele cara, você procurava um outro e você tipo, tinha um professor de oratória, um professor de ciências exatas e um professor de astronomia. E acabou, você já estava formado. E Sócrates ensinou Alcibíades. Alcibíades ficou apaixonado por Sócrates. E Sócrates, aí entra a questão que a gente não sabe até onde vai. O povo fala, as pessoas que escreviam na época falam que Sócrates transava ao Alcibíades. Só que o próprio Sócrates não assumia isso, ou quem escrevia sobre ele, no caso, né, Platão, não assumia isso. Então, tipo, o povo fala, ó, Sócrates tá transando aquele moleque lá, hein, e ficava assim. E aí, o que se sabe de verdade é que quando o Alcibíades se tornou um general, ele foi um general muito foda de Atenas, ele ficou completamente obcecado com Sócrates, e ele, por exemplo, mandou prender Sócrates uma vez porque Sócrates não queria visitar ele. E ele meio que queria obrigar o Sócrates a ainda querer algo com ele, ainda ter algum contato com ele, e aí, de novo, é contado pelo povo que é um contato sexual, mas pode ser só que ele tipo, ficou bravo porque o cara que ensinou ele não estava mais ligado a ele, não estava mais querendo ter contato com ele normal. Não dá pra saber até onde vai. Mas, enfim, a relação de Sócrates e Alcibiades é muito estranha. O que o cara faz é simplesmente pegar essa relação e usar para dizer que toda a Grécia funcionava assim, que todo mundo era gay, que todo mundo que ensinava alguém estava transando o moleque que ele ensinava e assim ia. Só isso aqui ainda, a gente vai mais além de mostrar porque não faz sentido, mas só nisso aqui, virado. Você acredita que a relação de Sócrates e Alcibiades era sexual? E também você acha que faz sentido essa teoria do cara aqui ou é doideira? Olha, eu não duvido, porque Sócrates era assumidamente um depravado. Caralho, tô escolhendo as palavras aqui pra não criticar tanto o cara, você já manda um depravado. Completo depravado, ele mesmo fala isso. Tem uma história que é o seguinte, contar essa história que é rápido, vai. Tinha um cara que diziam que um grego que ele era um viajante, como é que fala? Um andarilho. E diziam que ele era especialista em julgar o caráter das pessoas pelo rosto. E ele nunca errava. Entendeu? E aí um dia um cara chamou ele pra julgar o rosto de Sócrates. Esse cara foi lá, na maior boa vontade, chegou, olhou pra Sócrates, virou pra todo mundo que tava lá e falou: esse cara é um completo depravado. Entendeu? E Sócrates respondeu, sabe o quê? O quê? Sim. Ah, cara. Não foi só isso, ele falou, sim, eu sou um depravado, mas eu admito que sou um depravado e tento não ser um depravado, tento superar a minha natureza de depravado. As pessoas em volta, muito inteligente. Será que é mesmo? Sócrates criou não criou, né? Não foi ele o inventor, mas é quem popularizou o sofismo, que eu acho completamente macaquice, então eu não gosto dele por isso. E eu acho Platão extremamente baseado, cara. Então, Platão e Aristóteles é muito superior a Sócrates. Também acho. Por isso eu também desgosto dele. Eu não gosto de Sócrates nem um pouco. Mas, então, enfim, acredita outra coisa, que ele... essa questão do... Vou dar dois exemplos aqui. Beleza. Duas outras coisas que podem usar pra dizer que existia pederastia comumente na Grécia. Primeiro é um mosaico que tem tem alguns caras que estão se deitando com outros caras. De novo, é muito fácil tirar isso de contexto. Porque é o seguinte, quantos mosaicos você tem na Grécia Antiga representando inúmeras coisas, entendeu? Quantos mosaicos você tem representando guerra? Quantos mosaicos você tem representando os deuses? Não é verdade?
também porque não tem intenção. Tipo, tem um negócio que ficou famoso até, que era uma menina no Twitter falando: Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina, ele fez dois homens se beijando e a igreja não percebeu. Michelangelo é maravilhoso e lacrou. Parece que ele tá desenhando o inferno. É, exatamente, ele estava desenhando o inferno e por isso fez dois homens se beijando. Porque eles foram pra lá porque eles são pecadores. Tipo, você não tem o contexto em que isso foi feito, tá ligado? O cara podia só tá fazendo algo que era representado como algo intrinsecamente ruim e a gente não sabe. A gente só tem um mosaico e mais nada. Exato, uma outra coisa que eu usava também é um vaso que tem representação bem explícita de alguns homens tendo relações sexuais. De novo, quantos vasos desenhados com inúmeras outras coisas você tem? E ninguém pega esses vasos e fala, por exemplo, tem um vaso que tem lá a medusa. Alguém pega, tá vendo esse vaso com a medusa? Quer dizer que a medusa realmente existiu. Ninguém faz isso. Não tô dizendo que a medusa não existiu, mas não é isso. Pô, isso foi muito bom, cara. Não que a medusa não seja real. Exato, não que não seja real, mas você pegar um vaso que tá desenhado e falar, tá vendo aqui? A medusa existe. Outra coisa, você pode muito bem fazer um vaso com uma coisa ruim, que é, por exemplo, a própria medusa. Se a medusa não era vista como algo que era celebrado na Grécia, muito longe disso. Entendeu? Mas tá ali ela num vaso, entendeu? Uhum. E aí, e falam ainda que esse vaso é de Esparta, que é mentira. Esse vaso não é de espartano. Esse vaso acharam, se eu não me engano, em Micenas, eu não lembro agora. Enfim. Mas aí, pra acabar com essa coisa de que, os espartanos eram tudo viado e comiam o cu do outro lá no treino. Isso é falso. Existem vários escritos do próprio fundador da Constituição Espartana, que é Licurgo, falando exatamente o contrário disso. Aliás, se você quer entender como Esparta funcionava, é só você ler o que tem escrito do Licurgo. Entendeu? Eu peguei aqui agora pra eu ler exatamente o que ele falou, que é o seguinte. Em Esparta, amantes devem nunca molestar meninos. Do mesmo jeito que pais nunca fazem isso, nunca fazem como que fala? Como que é intercourse em português mesmo? Coito, nunca fazem coito com as suas crianças ou com seus irmãos ou com suas irmãs. Entendeu? Uhum. Então, o próprio principal constituinte de Esparta diz que não é algo pra se fazer. Não quer dizer que não existiu. É óbvio que não quer dizer que não existiu. Do mesmo que, por exemplo, é um pecado abominável fazer isso e ainda tem gente que, por exemplo, faz isso dentro da igreja. Entendeu? A gente tá dizendo que não existiu. Mas como apresentam de ser um fato crucial para a forma que aquela sociedade era regida, isso é mentira. Mais um exemplo indo nessa linha aí de fontes da época que mostram que não era um bagulho bem aceito. Heródoto, ele fala sobre uma palavra específica nos livros dele, que é uma palavra grega, usada até hoje, para falar sobre homens que se deitam com outros homens, que é pederastia. Essa é uma palavra grega. Não tem sentido existir uma palavra com tom negativo em uma civilização, uma sociedade que acha um negócio legal. Isso daí já valeria. Mas além disso, Heródoto... E outra coisa, teria só alguma questão de filia, entendeu? Eles iam falar que é alguma forma de amor. Eles não iam dizer que é uma forma de depravação. Puta, muito bom. Além disso, ele fala de pederastia e ele chama de... Eu não sei como é em grego, mas a fonte que eu consegui que está em inglês, ele chama de unspeakable vice. É um vício que você sequer deve falar sobre, que você sequer pode mencionar ele, de tão errado que é, de tão pesado que é. Tipo, é uma coisa além do simplesmente, isso aqui é bom não fazer, hein? Tipo, tá muito além. Seguindo nisso daqui, nós temos Platão, que é de longe o cara mais baseado da Grécia Antiga, cara. Eu gosto muito de Platão, muito mesmo. A República é um livro top e mal entendido demais, cara. Já falava isso inclusive no Menefrego lá algumas vezes. O pessoal leu a República e acha que ele tá falando de uma sociedade democrata, legal, e que ele foi um cara bonzinho sobre a visão moderna, e ao contrário, cara. Tipo, a República é aristocracia acima de tudo, e lá embaixo, tipo, no pior nível possível, tá poeta, artista, esses caras que não contribuem para a sociedade como um todo. Top, ótimo livro. Mas em A República ele fala sobre isso, ele fala como seria a relação homossexual vista na República que ele queria criar, mas
especialmente no livro de Leis, o livro 1, ele diz o seguinte, isso aqui é Platão falando em pessoa, hein? Abre aspas. Ah, meus amigos, como parece difícil garantir que o funcionamento de uma instituição seja tão inquestionável quanto sua teoria. Presumivelmente, com o Estado é como com o corpo humano. Estes assuntos devem ser considerados como um esporte ou como algo sério, mas jamais devemos esquecer que alguns prazeres são concedidos pela natureza ao homem e à mulher quando unidos para o trabalho da procriação. É crime cometê-los de homem com homem, ou mulher com mulher. É um ultraje à natureza e uma rendição capital ao desejo de prazer animal. Basicamente, o cara que é Branlet não entendeu. Sexo é feito para homem e mulher ter filho, e se você estiver fazendo por outra razão, especialmente se for com um outro cara ou uma mulher com outra mulher, você está agindo como um animal que só pensa em prazer e não pensa nas coisas importantes da vida. Platão era muito bom, né, cara? Aliás, Platão era o único filósofo grego antigo que metia o shape e competiu nas Olimpíadas e ganhou 2 vezes. Enquanto era filósofo. Enquanto era filósofo. Qual a sua desculpa? Eu quero ficar, não posso treinar porque eu tô lendo. Eu tô lendo meu livro aqui, não posso treinar ainda não. Platão estava lá descendo cacete nos caras no Pancration. O Platão nem lia, cara, porque ele sabia que ler é coisa de low IQ. Ele criava o próprio livro. Ele filosofava enquanto ganhava as Olimpíadas. Enquanto metia o cheiro, os caras deviam chegar, ô Platão, olha aqui o livrinho novo que eu comprei, o PDF. Sai daqui, ó, caralho. Deixa eu terminar minha série. Depois saía e recitava um livro inteiro. Pô, Platão é maravilhoso. Enquanto Sócrates era um gordinho que ficava lá. Ah, gente, comendo moleque. Vamos... transando aluno dele. Sócrates criou um bagulho, cara, que é o sofismo, que eu já disse que eu odeio, que é a coisa mais filha da puta já inventada na filosofia e que trouxe tudo de ruim que existe na filosofia posterior. Que é a ideia de que você não precisa acreditar em algo se você for muito bom em falar sobre aquele algo. Então ele fazia um exercício, ele e os sofistas, que era, por exemplo, digamos que a cidade que mandava na liga corrente, digamos que era Atenas, por exemplo, eles aumentavam o imposto para todas as cidades e estados vizinhas. Então eles separavam e falavam, olha, vamos nessas 3 cidades falar que tem que aumentar imposto mesmo, que imposto é legal, quanto mais imposto melhor, porque vai ter melhores coisas públicas. E nessas outras 3 cidades falar que isso é um absurdo, que o imposto tem que acabar e que nós temos que ser livres e derrubar Atenas. De bobeira, tipo, não importava o que eles acreditavam, eles só gostavam de convencer pessoas pelo argumento em si. E aí faziam isso de diversão. Iam lá, falavam, e aí tipo, eles tinham 3 cidades pró e 3 cidades contra, e voltavam e falavam, caralho, a gente é foda, hein, cara, a gente consegue convencer as pessoas de qualquer coisa. Mas disso daí, desse primeiro argumento, dessa primeira ideia, surge a noção de que você não precisa acreditar no que você fala, que você pode só ir num lugar e falar o que as pessoas querem ouvir, ou o que é bom pra você que elas ouçam, e tá tudo certo, e não tem problema nisso daí. É a base da mentira, cara. Sócrates inventou a mentira, filho da puta. E essa parte é brincadeira, tá? O pessoal vai ficar puto. Como assim? Mentira já existiu no passado? Mas eu odeio ele por causa disso, cara. Caralho, tem mais um negócio do Platão aqui sobre isso que eu nem sabia, cara. Falei que é difícil, porque foi exatamente isso que quis dizer quando disse que conhecia um dispositivo para estabelecer essa lei de restringir a relação sexual procriadora à sua função natural, abstendo-me do Congresso com o nosso próprio sexo, com seu deliberado assassinato da raça e sua perda da semente da vida em um solo pedregoso e rochoso, onde nunca criará raízes e dará seus frutos naturais. Caralho, cara, isso aqui é órgão excretor não reproduz high IQ. Isso é órgão excretor não reproduz, né, cara? Sim. Não, tá, meu amigo, Platão é muito bom, velho. Ele só falou uma coisa óbvia. Não tô querendo desmerecer, mas... Caralho, cara. Puta, temos certeza que se Platão tivesse vivo agora, ele seria ouvinte do Contraversão. Ele ia comentar nos vídeos falando based, todo vídeo. Ele estaria tendo seu próprio podcast. Com o shape, provavelmente ele estaria. Além disso, outra questão importante que é
não existem gays nos mitos clássicos. Isso aqui eu não sei se é um argumento ou se não faz sentido. Qual é a sua opinião? Se fosse algo comum na sociedade, não seria comum se ter um Perseu viadão também? Porque os caras não eram Exato. nunca. Você teria um mito originário. Todo o comportamento de civilização antiga tem um mito originário, entendeu? Uhum. Teria com certeza algum mito do tipo, fulano de tal era apaixonado pelo outro fulano, entendeu? E não tem nada disso. Aliás, um assunto que a gente pode entrar depois, que é aonde tem esses mitos mais, vamos dizer assim, LGBT, são em outros povos, e nesses outros povos também não era comum esses atos homossexuais. Mas dizem hoje que é. Quais, por exemplo? Só dá um exemplo aí. Viking. Não é assim que você gosta de dizer? Exatamente. Viking é o nome certo, inclusive, pra turma chamar. Tá bom. Existe, na verdade, um único mito que trata isso indiretamente, mas mais uma vez como algo ruim, que é Orfeu. Existe na cultura popular o mito de Orfeu que acaba muito cedo. A história do Orfeu é basicamente: ele era apaixonado por uma mulher e a mulher foi levada. Eu não lembro se ela foi levada pro inferno ou se ela morreu, mas tipo, ela não tava mais nesse mundo. E aí ele desceu pro inferno ou pro mundo dos mortos para tentar salvar ela, ou salvar a alma dela, tocando música e tipo ficou numa viagem para encontrar a sua amada, e a história de Orfeu é bem famosa, só que no fim não dá certo, porque ela não é devolvida para ele, ela morre. A mulher dele chama Eurídice. Acaba aí, a versão que a gente conhece acaba aí. Mas, na história original, que vai um pouco além, quando Orfeu volta desse mundo, ele fica decepcionado e ele fala: olha, eu não quero mais, nunca mais na minha vida, me envolver com uma mulher, porque eu fiquei traumatizado com isso daí, e vira migtal. Fala: não quero mais, já era. Só que, como ele não vai se envolver com mulher, ele começa a transar jovens garotos. Ele começa a andar pelo mundo tocando música e transando uns moleques de 14, 15 anos de idade. Sabe qual é o resultado disso daí, menino Viriato? Dionísio fica muito puto com ele por ele estar fazendo isso depois de ter recebido o dom da vida dos deuses. Os deuses falam: olha, a gente deixou esse cara viver, deixou ele ter uma segunda chance e refazer sua vida. E ele tá jogando isso fora. E Dionísio ordena que as suas seguidoras capturem Orfeu, desmembrem o corpo dele e joguem a cabeça dele num rio. E aí elas fazem isso, jogam a cabeça no rio, e quando a cabeça dele cai no rio, ela começa a cantar e desce a correnteza cantando ainda, mesmo separada do corpo, e aí acaba o mito de Orfeu. Mas esse é o final verdadeiro, o final extended cut da história. O cara vai pro inferno, não consegue salvar a mulher dele, volta, aí fala: quer saber, vou fazer uma pederastia aqui só de zoeira. E Dionísio fica tão puto que manda cortar a cabeça dele fora. Mais um sinal de que não era algo bem visto pela civilização da época. Bom, eu tô um pouco pasmo aqui agora, porque eu tava tentando lembrar o nome do deus que falam que era deus grego, que era LGBT. E eu tava pensando em Hermafrodito. Era isso que eu tava pensando. E que é lá o filho de Afrodite que nasce com partes sexuais de homem e de mulher. Mas aí eu acabei num lugar da internet que eu não queria estar. Olha só, na Wikipédia tem um artigo que chama o seguinte título: LGBT Themes in Mythology. Beleza. Aí eu fui vendo, com certeza eu pensei o seguinte: vamos falar aqui de vários deuses gregos aí que davam a bunda e não sei o que. Beleza. Nada de novo que eu já não vi antes. Mas agora eu acabei de ver uma coisa que me espantou, que é completamente falso. Completamente falso. E tá aqui o Wikipédia apresentando como verdade. Vou ler isso aqui. Olha só. São Sebastião, o primeiro ícone LGBT da história. Eu já vi isso antes já também, cara. Tava aqui inclusive na lista pra te perguntar. Porque eu não sei de onde vem, mas gays do Brasil citam ele como o primeiro LGBT da Igreja Católica, inclusive. Da onde tiraram isso? Não sei, ia te perguntar se você sabia.
Mas é a mesma turma que fala que Maria era feminista, tá ligado? Tipo, é a mesma galera. Não tem muita credibilidade. Mas eles usam São Sebastião como um exemplo de LGBT. Vamos descobrir agora em tempo real. São Sebastião LGBT. Não, mas agora a gente pode falar qualquer figura LGBT então. Você não precisa ter base nenhuma pra falar isso, é só você falar. Alguns santos eram gays. Você pode ficar surpreso quando chegar ao céu e ser recebido por um homem ou mulher LGBT. Escreveu. Melhor você não rir não, cara. Clown World. É melhor você não rir, porque isso foi escrito por James Martin, padre nomeado pelo Papa Francisco, que eu chamo de Papa Comunista, você fica bravo, Eu nunca fiquei como bravo. consultor do Vaticano. E aí, cara? Ai, cara. E aí que um problema. Problema sem solução. Marte do século IV, São Sérgio e São Baco. Porra, eu quero achar o São Sebastião, cara. Achei São Sebastião. Na tradição cristã, esse mártir é apresentado como um soldado que teria sido flechado e depois surrado até a morte por desafiar o Império Romano e sair em defesa dos cristãos que eram perseguidos. Até aqui, 100% hétero. Já sua associação com o universo LGBT, que o tem como um ícone e padroeiro, porra, isso eu não sabia, teria ocorrido há séculos, afirma Richard Cale, pesquisador da Universidade de Princeton, em Perdendo sua religião, São Sebastião como um mártir gay. Acta Sanctorum indica um vínculo emocional entre Sebastião e seus oficiais comandantes, observando que ele foi muito amado pelos imperadores Diocleciano e Maximiano, comenta Cale, observando que esses imperadores o queriam sempre por perto como guarda pessoal e provavelmente amante. Caralho, É tipo cara. assim, se Tu você é não tira amigo de isso. alguém, você é gay. É isso. William, eu sou seu amigo. O cara é um soldado foda e ele é guarda pessoal do imperador. eu sou- Aí o imperador fala, ó, eu quero aquele cara perto de mim, porque ele é meu guarda pessoal. Não, claramente gay. Com certeza Caramba, gay. que genial, cara. Você é amigo de alguém? Bom, quer dizer que você quer dar o cu pra ele. É isso. Caralho, cara, que absurdo. Meu Deus, caralho. Continua. No Renascimento, o santo passou a ser retratado como um jovem de físico atlético e seminu. Ou seja, obviamente gay. Ou seja, Ai, todos ai, os ai. deuses gregos automaticamente gays. São Sebastião é representado, aqui abre aspas é o cara falando, o Kane que é o especialista da UOL. São Sebastião é representado em êxtase recebendo as flechadas, em uma representação da natureza sadomasoquista do erotismo masculino. Caralho, cara. isso meu é Deus. direto pro inferno. São Sebastião aparece nas obras de Oscar Wilde, Frederico Garcia Lorca. Tá. Meu amigo, cara. Essa foi muito longe. Caralho, o cara era amigo do imperador e tava perto dele. Gay. Ele deve ficar só passando assim, procurando alguma coisa pra ele pôr o carimbo de gay, tá ligado? Pô, fala alguma coisa aí, cara, fala alguma coisa. Aí falei, opa, gay, tá aqui, tá na cara. A mente do mundo moderno é nojenta, cara. Por isso eu gostei É demais. nojento, meu amigo. Tá vendo? É tipo assim, é que nem aquele. Quando falam de Aquiles e Patroclus. Sabe? Mesma coisa, que eram amigos e viraram. Exato, entendeu? O Aquiles e. Qual que é o outro cara? Ulisses. Ulisses não, Odisseu. Quer dizer, é a mesma pessoa. Esquece. Mas então, Aquiles e Odisseu é gay. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer lugar na história, na mitologia, tiver dois caras que são amigos, eles são gay agora. É isso. No caso do Aquiles, tipo, o principal é ele ter arriscado a vida dele pra vingar a morte do amigo dele e matar Heitor, o de Troia. Exato, logo gay. Exatamente. Não é porque eles são amigos e ele viu o cara morrer. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que um gay faria, né? O amante dele morre, ele vai lá vingar o cara. Parece muito. Morre pro rei de Troia, um cara foda pra caralho, e falou, não, vou lá vingar ele, vou descer a porrada dele. Ele não ia fazer post no Facebook se vitimizando, não. Ele ia realmente lá desafiar o cara pra um duelo. Genial, cara. Tem outros casos, cara, que meio que entra aí, só que, de novo, é um caso exagerado, que é, por exemplo, o próprio Dionísio. Dionísio, ele era o deus da festa e da bagunça.
ele virou Baco depois pros romanos, e ele sempre era representado numa festa bebendo pra caralho Bacanal. e transando gente, transando cavalo, transando Não, cachorro. mas isso era um bacanal. Exatamente, só que era tipo, era representado como algo exagerado que não era o que o grego fazia no dia a dia, tá ligado? Não, mas É, isso aí que- é coisa do decaimento do Império Romano já. O bacanal surge depois, bem depois. Não é da Grécia então? Não, Pô, que bom, não. fiquei feliz. Você Di- está como um Dio- exemplo de que, olha só, claramente Dionísio na os Grécia era gregos. mais um patrono de vinho do que de outra coisa. Ufa, então top. Agora, onde tinha suruba na Grécia era em festival de deusa de fertilidade. Aí tinha mesmo. Em Roma também tinha também isso daí. Mas muito tempo depois já. Mais um último exemplo aqui, antes da gente entrar nos vikings, vamos passar por esses outros povos que também dizem que são viadão tirado de lugar nenhum, que é a atitude grega sobre os escravos. Isso aqui é bastante importante. Gregos, eles viviam numa sociedade onde a escravidão era comum, a escravidão só existia. Não tinha essa questão de, mas são pessoas, elas não, coitadas, estão sofrendo. Não existia, cara. Se você era um escravo, você deixava de ter direito, deixava, inclusive, de ser um ser humano. Você só era um escravo e ponto final. Era meio que um objeto. Então, era comum na sociedade grega, e depois também para os romanos, você ter leis que proibiam. Na verdade, era comum pra todo mundo, cara, até na África isso aqui, porque pareceu um bagulho europeu, mas é a forma que se via escravo. Você ter leis que proibiam coisas e que não valiam para os escravos. Então, por exemplo, assassinato sempre foi uma coisa mal vista. Você não pode matar alguém na rua de bobeira, porque isso vai fazer a civilização quebrar. Então, todas as civilizações diferentes tinham leis anti-assassinato, que proibiam assassinato. Mas você podia pegar o seu escravo e ir numa praça e cortar a cabeça dele e todo mundo ia falar, tá, beleza, o cara tá matando um escravo ali. Porque o escravo ele não é um ser humano. O escravo é um objeto que você usa como você bem quiser. Não importa o que você faça. Ou se, por exemplo, existe uma lei anti adultério. Você não pode trair a sua mulher porque é pecado, porque os deuses ficaram putos com você. Ou Deus, no caso de Roma pós-cristianismo. Você não pode fazer isso de jeito nenhum, cara. É crime. Se você der um beijo numa mulher, é crime. Mas você pode transar uma escrava tranquilo todos os dias, se você quiser, porque não é um ser humano. É só um objeto que você usa como você bem entender. É a mesma coisa do cara ter. Comprar uma doll hoje em dia, sabe? Tipo, era visto como uma coisa qualquer. E no caso dos gregos, existia também essa questão de jovens escravos, porque vem a questão, existiam gays na Grécia, é claro, não deixa de existir porque o Estado não acha que é legal, mas eles têm que ser levados para algum lugar e geralmente o papel do gay na Grécia Antiga era ter relações com meninos escravos e pagar para os donos. Então o que acontecia? Digamos que o cara comprou um escravo para trabalhar plantando oliva para ele. Esse escravo, ele podia à noite ser emprestado, ser vendido, alugado, depende do que eles combinassem, para um cara que realmente era homossexual, e esse cara podia cortejar o escravo, mas até para isso tinham leis, tinham ordens a ser seguidas. Por exemplo, só que eu acho que você não sabia, Viriato, existia uma lei na Grécia que antes de ter relações com um escravo, você tinha, especialmente se fosse um menino, se fosse uma mulher, beleza, não tinha problema nenhum. Mas sendo um menino, você tinha que comprar o afeto dele. Você não podia só pagar, chegar lá e transar ele. Sabe como você comprava o afeto de um escravo depois de pagar pro dono dele? Não. Com galo de briga. Essa é Red Pill, hein? Galo de briga é a coisa mais tradicionalista possível. Aham. Galo de briga, vinho e dried fish, peixe seco, peixe que ficou no sol. Você ia lá, falava assim, olha, eu trouxe aqui um galo e 1 quilo de peixe. Aí se o cara te desse a permissão, falasse, ok, eu aceito, Ok, come aí meu você cu. podia transar ele. Maravilha. Oi? Ok, come meu cu. Porque esse galo aqui é bonito, então beleza, eu vou aceitar. Mas aí existiam punições também para se isso não fosse cumprido. Você podia ser denunciado, podia, inclusive, e não era raro isso acontecer, o cara ser colocado como alguém que agiu fora da sociedade, então ele passava. Ele era meio que.
envergonhado em público, acho que essa é a palavra. E aí aconteceu um caso de suicídio do cara ir lá e se matar em frente à casa dele porque descobriram que ele estava transando um escravo dele e fazendo do jeito errado, não estava pagando e tendo direito disso. Então, mesmo na sociedade onde escravo não é nada, não tem direito a nada, escravo é tipo um objeto qualquer, ainda assim você não pode chegar lá e transar ele e virar bagunça. Você tem que seguir regras para os deuses não ficarem putos com você. Agora vem a pergunta importante e difícil de responder, Virato. Espero que você esteja preparado. Considerando isso, considerando que na Grécia Antiga isso já existia, em Roma isso já existia, em civilizações diferentes, você acha que dá para dizer que talvez seja natural ver homossexualismo como algo ruim? Justifique sua resposta. Sim, porque eu acho. Sim, porque sim. Porque... Aliás, deixa eu. Tô pegando aqui umas partes desse artigo do Wikipedia, porque é muito bom, cara. É ridículo. Eu não acho, tipo assim, quando você falou o tema, coisas de gay que falam que tem na história. Beleza, eu achei que, eu ia falar dos gregos lá, e os romanos, beleza. Sei lá, uns vikings, celta no máximo, entendeu? É isso que a galera fala, né? Não, literalmente todo mundo é gay pra esses caras. Olha aqui, olha isso aqui, vou ler isso aqui. A relação entre o herói Gilgamesh e seu companheiro Enkidu no épico sumério tem sido interpretada como uma relação sexual por alguns estudiosos modernos. Pera, deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui é boa também, ó. Tem um livro que o cara coloca o nome do livro. Escreve o seguinte: esse livro sugere que os heróis e irmãos adotivos Cuchulainn e Ferdiad, que são da mitologia irlandesa, podem ter tido uma relação bissexual. Porque quando Ferdiad morre, o Cuchulainn tem uma relação igual ao que ele esteve quando ele estava lamentando o seu amigo Patroclus. Então, se Aquiles é gay, ele também é gay. Exatamente. Então, se seu amigo morreu e você ficou triste, obviamente você queria chupar o pau dele. Entendeu? Quem são esses estudiosos modernos, cara? Caralho, isso é muito bom, cara. Isso não faz sentido nenhum, cara. É literalmente todo mundo é gay agora. Acho mais fácil a gente falar isso. Então, é muito mais fácil. Essa contraversão no final. A história inteira é gay. Todo mundo é gay. Eu sou gay, você é gay, o ouvinte é gay. Você tá me ouvindo minha voz, ouvinte? Sai daí, ouvinte. O ouvinte tá ouvindo minha voz, tá ouvindo a voz de um homem. Acho que você é gay. Você é literalmente gay, cara. Você gosta do seu pai? Acho que você tá sentindo atração por ele. Acho meio gay isso, hein? Quando você vai na academia, você segura uma barra que foi segurada por um homem, cara. Isso é literalmente gay. Completamente. Você coloca sua cabeça num banco que o outro cara colocou cabeça. Automaticamente homossexual. Você come comida que foi colhida por um gay também. Porque, caralho, do santo até agora eu tô puto ainda. Não é possível aquilo, cara. Os caras não sabem o que é um guarda-costas, ele não aprendeu. Ele assistiu aquele filme lá do guarda-costa. É isso, todo guarda-costa é apaixonado pela pessoa, então acabou. Ai, caralho. Como é? A gente tem que pegar esses estudiosos modernos e fazer muita coisa com eles. No Minecraft, claro. Eu demorei uns 2 meses pra entender esse bagulho no Minecraft, cara. No passado eu não sabia o que esse cara tá falando. Só lá pra semana passada eu entendi o que era. Qual é o mito primordial viking de gays? Eu não sabia não, cara. Também não é pintado como uma coisa muito boa, mas é aquela história do Loki que vira uma égua pro cavalo do Odin comer ele. Isso é muito bom. Ai, caralho. Então, aí. Engravida do cavalo que transou. Exato. Então, o que vão dizer? O Loki é literalmente transexual. Não, mas esse aí é mesmo, cara. Não dá pra negar. Eu tô falando que mano. Tô. Eu podia ter virado um cavalo macho. Não, isso aqui literalmente é uma pegadinha dele, então não é pintado como algo bom. Pegadinha, Não, caralho. é uma travessura, tipo uma zoeira, uma brincadeira. Imagina o cavalo transando o Loki, ele... Pegadinha, zoeira, caralho. É pegadinha. It's just a prank, bro. Ai.
De cabeça agora, rápido. Sem piadinhas com o seu Hernani, por favor, porque eu acho que a gente tá pegando muito pesado. A gente tem que respeitar mais o patrão aqui, cara. Tem que ter uma hierarquia. Top 3 gays da história. Considerando que o seu Hernani é o primeiro disparado. Sei lá. Pra mim é David Bowie em primeiro lugar. David Bowie é gay? Complicado, cara. Ele casou era com uma pedófilo. mulher. Não, pedófilo você inventou, cara. Como Não assim? fale isso daí, Inventei? Não era, não. Você tá maluco? Você tá confundindo com Vamos outra lá. pessoa. David Bowie, Alice Cooper, Jimmy Page. Quem mais? Jimmy Page é gay? Gay não. Tô falando pedófilo ainda. Calma aí, depois é gay. Ah, tá. Beleza. Achei que ele era gay. Gay não, cara. David Bowie, Pedófilo, Jimmy Page, Alice Cooper. Tem mais gente, esqueci. Mas todos eles, David Bowie não, cara. Não vem, não. todos esses aí que eu falei, Não. tiveram relações sexuais com a menina de 14 anos. A mesma menina. Não, 14 anos também? Porra. Ah, Porra. 14 anos Ela pode. tem 14 anos e transou 15 nego e eles estão errados. Claro que tô errado. Aí, galera, Viriato é Blue Pill, galera. Aí, ó. Dropei. O David Bowie, ele, ao mesmo tempo que ele casou 3 vezes com mulheres diferentes, que eram mulheres mesmo, não trans, ele também transou o Mick Jagger e falava disso de boa. E ele tinha um discurso de esquerdista muito mala, especialmente na década de 70 e 60. Tipo, vamos liberar todas as drogas, o casamento tem que acabar, fim do país machista que nós vemos, fim da América, esse discurso mala. Só que ele também, em 82, falou que a Inglaterra estava pronta para o fascismo, porque o fascismo é o que faria a civilização inglesa evoluir. Então o cara era meio maluco. Mas entra aí. Se comer o Mick Jagger é gay, não dá pra fazer nada não. Ó, o nome da menina que eu tava falando é Laurie Matix. E. Tem a questão, né? Ela falou de todos os caras que comeram ela. Isso não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe disso. Só que. Ah, porque ninguém foi preso, não teve denúncia. Bom, porque ela admite como uma coisa boa. Então ela ficou feliz que isso aconteceu. Então. O William tem meio que um ponto. Mas ainda assim são pedófilos, na minha opinião. Ufa, que bom, cara. Fiquei preocupado agora que eu gosto demais de David Bowie. Ainda Não, bem eu, que. eu gosto muito de Led Zeppelin, mas pra mim são tudo pedófilos do mesmo jeito. Não muda nada. A música é boa. Os caras podem ser pedófilos, mas a música é. Julgue a arte, não julgue o artista. Vou procurar os gays famosos aqui pra eu Mas, ó, fazer meu top 3 além do David Bowie. Os caras são pedófilos sim, porque se você olha a foto da menina, na época que ela teve relação com esses caras, tem cara de criança, cara. Como escreve o nome deles aí? Vou mandar aqui pra você. Ah, vou digitar pro ouvinte também, vai. Laurie, L-O-R-I, Matix, M-A-T-T-I-X. Achei. Ó, minha lista vai ser David Bowie em primeiro. Em segundo, o gay do Bolsonaro. Aquele lá que faz a maquiagem e fala Se fuder, Bolsonaro. cara. Aí, eu vou um que eu acho ok, vai. Fred Mercury. Fred Mercury é uma boa também. Achei a matéria dela aqui, depois eu vou ler. E. Adriano. Adriano Imperador? Ah, Imperador Não, Adriano? O Imperador Adriano, não o Adriano Imperador. Pô, que susto, cara. Cara, se você falasse de uma vez que David Bowie e Adriano Imperador são pessoas do mal, eu ia ficar muito triste. Não, Ia desligar aqui e ficar deitado chorando o resto do dia. Imperador Adriano, entre genocidar picto e genocidar judeu, ele comia travecos, então. Tá aí, ó. Traveco de 2 anos atrás devia ser zoado, hein, cara. Tá maluco. Eu não sei não. Não existia nem lâmina. Os tá de louco. hoje é bom pra você? O de hoje dá pra dar uma enganadinha, mas Xiii. imagina 2000 anos atrás. Parece que a teoria dos historiadores tá certa, todo mundo é gay mesmo. Tá louco, imagina. Chega o cara que trabalhou a manhã inteira como pastor de ovelha. Aí ele. Não tinha nem peruca, cara. Como os caras faziam? O cara só chega e põe um vestidinho. Apesar que ele já usava vestidinho. Não dá, né? Não existia traveco. Tá refutado. Não tinha como usar traveco há 2000 anos atrás.
não tinha peruca, não tinha bojo, não tinha vestidinho pra. Não era pra bem colocar. traveco, era tratado como homem, se eu não me engano. Acho que ele vestia de mulher, sei lá, um negócio assim. Eu tô tentando lembrar o nome do namorado dele. Mas alguma civilização que tem essa fama, ou acabou todas já? Bom, agora como eu descobri aqui, são todas. Então vamos falar uma por uma, porque todas elas não são gays, ou são, desde o começo. A maioria não é, cara. Você não tem nenhuma sociedade que aceitava isso abertamente. Sei lá, o mais próximo que você tinha era. Figuras que eram, como é que fala? Tipo, eunucos que mudavam de sexo, que fingiam ser mulher. Então, em alguns lugares era aceito, tipo na Pérsia era aceito. Tinha vários. Inclusive, o Alexandre tinha uma concubina que era um cara fingindo ser mulher também. Eunucos era um negócio que existia mesmo, ou era um bagulho raro pra caralho? Existia muito até. Não muito, tipo assim. Não era porcentagem grande da população, mas eles estavam bastante em posição de poder. Porque Pensei que era um negócio meio é porque é um ótimo, de é filme. um ótimo funcionário você ter um cara que não tem bola. Pensa o seguinte, o que é o mais fácil de você subir? Um cavalo com bola ou um cavalo sem bola? Tô falando sério, porque é fato isso aí. É muito mais fácil você andar num cavalo castrado que num cavalo que não é castrado. Isso é verdade. Mas você não vai subir no seu funcionário, né, cara? Mas você vai mandar nele. E um cara que não tem bola obedece muito cara. mais. Também ele, tipo, a principal razão pra ele te trair seria mulher. Não vai Seria existir. mulher. Dinheiro, já vou falar em dinheiro? Mulher Teve também, vários mas- eunucos que traíram pessoa por causa de dinheiro. Vários não, tem Mas- um na história que é o principal, que é aquele lá que. Ah, não vou me lembrar agora. Mas teve algum eunuco que tava. Quando teve uma guerra civil em Roma, ele tava por trás de um dos falsos imperadores lá. Então não é algo incomum, não. Você pode cortar a bola do cara, mas ele ainda tem cérebro. Ficou muito curto essa semana, cara. A gente devia ter pegado um tema que durasse mais O tempo. tema foi ideia sua. Dá 1h40 A só. culpa foi sua. Tinha uma outra sugestão de tema, mas que achei que não ia render muito, que é lugares bons pra viver. Já que a gente Não, eu fez falei lugares ruins. que rendia, mas. Tipo, momentos bons da história pra você ver, não foi isso que falou? Isso. Mas eu acho que vai, tipo, é subjetivo, entendeu? Tipo, o momento merda pra se viver é bem objetivo. Se você tá num lugar onde tá todo mundo morrendo de fome e doença, é bem merda, mas. O que é um lugar bom é subjetivo. Então, o que é um lugar bom pra você pode ser pra mim. Que nem você adora morar aí em São Paulo. Se existisse uma São Paulo, exatamente como São Paulo é, sem trânsito, eu ia achar o melhor lugar possível. Sem trânsito. Esse é o problema de São Paulo, trânsito. Uhum. A única coisa ruim que tem aqui. Então tá. Esse caipira é foda, hein, cara. Esse cara Caipira é foda mesmo. te dá uma chance de vocês conhecer a civilização, de vir aqui Aliás- e falar, caralho. uma boa história que saiu desse dia aí. Encontrei a galera. Chega eu na capital, literalmente caipira. Aí um dos nossos amigos lá, um dos presentes no encontro, é literalmente milionário. Literalmente elite brasileira. Tem até jatinho. Caralho, sério, cara? Depois eu falo o que é. Mas... Chegamos no mercado lá, né? Que tinha acabado as coisas, foi comprar mais coisa. Chegamos no mercado, aí pegamos as coisas que comprar lá, né? Quem que pagou? Foi o milionário ou foi o caipira? Cara, eu jamais teria pagado nesse lugar, cara. Tá louco. Ele falou, amigo, você tem um jatinho. Compra aí 80 cervejas pra nós. Foi filha da puta, ainda arreganhou os bolsos sem sabe. Você, não, tô sem nada. Mas isso é o retrato do Brasil, é. O caipira pagando pro bilionário comer e beber. É o rico vivendo às custas dos pobres. Seu problema também é que você não tem cara de caipira, cara. Aí não dá. Qualquer, Se tivesse uma qualquer cara cara de de caipira tem que usar chapéu de palha, camisa xadrez. Exato. Se tivesse Andar vindo descalço. com uma calça jeans toda remendada, Ah, aí ele ia ter pena e ia falar, pô, eu vou comprar aqui, cara, que pena, coitado do cara. beleza, tem que ir vestido, Você chega shapeado com cabelo grande, o cara fala assim, não, tem que ir vestido pra quermesse então.
É assim que eu imagino, cara. Imagino o Hernani, todo mundo andando assim na rua. Espingarda de chumbinho no ombro, capim na boca e calça remendada. Ai, teve outro momento também completamente que foi o Rick do nada, tipo, tava falando sobre ex-namorada, um negocinho nada a ver. Aí o Rick virou pra minha namorada e falou: depois que ele começou a tomar finasterida, ele ficou broxa ou não? Do nada, cara. Então ficou: caralho, Rick, você tá maluco, cara? Não, não, é só pra saber. Caralho, cara é completamente maluco. Ele nem bebe ainda. Se beber, você já dá desculpa. Nem tem E isso. como se a sua namorada fosse falar a verdade, né? Vai te humilhar na frente de todo mundo. Ela deu uma mentira, falou: não, não, nunca. Mesma coisa. Essa é pra guardar, essa é pra casar mesmo. Ai, ai, ai. Descobri que eu não sou careca, foi muito bom, cara. Fiquei feliz quando o Viriato. Quando eu cheguei, o Viriato já olhou assim, com um olhar de. Caralho, o cara é mó cabeludo. Percebi assim. Aham. Aí cheguei e falei: ei, Viriato, cabeludo, hein? Aí ele falou: depois da finasterida tá. Pô, já era. Mas pelo menos você sabe que funciona. Pelo menos sei que valeu a pena. Vamos encerrar por aqui esse episódio? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, já foram todas já. Eu também não tenho muito o que falar hoje, não. Então, adeus. Obrigado aí pra todo mundo que ouviu. E quando alguém falar que grego era literalmente gay, você vai saber que é verdade, porque todo mundo era Exato. literalmente gay. Foi provado hoje. Contraversão. Essa é a contraversão. O mundo é gay. Todos os santos e todas as pessoas que já existiram.